está no Duas Saídas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do seu podcast sobre o basquete nacional. Sempre comigo, Fábio Toledo, e com ele, Lucas Guanais. Saudações, Guanais. Salve, salve, Fábio, todo mundo que nos escuta, já justificando o porquê atrasamos alguns dias. Foi por conta dos playoffs do NBB, né? Esperamos as quartas de final terminarem para já fazer um podcast atualizado, falando de todas as quartas, falando da prévia das semis também. E eu já queria começar, antes de tudo, Fábio, pedindo desculpas. Desculpas, porque semana passada cometemos um erro terrível. Nós criticamos... Um erro jornalístico. Nós criticamos efusivamente a escolha do Jogo das Estrelas da LBF, a Liga de Basquete Feminino, acontecer no dia 30 de maio, uma quinta-feira. Falamos que era dia de semana, que não sei o quê, que era uma escolha um pouco complicada e tal. Só que 30 de maio é um feriado, Fábio. É Corpus Christi. E a gente passou batido. Pois é, aquela coisa... Jornalista não tem feriado, né, Guanais? E aí fica difícil a gente saber, né? Exatamente, a gente trabalha direto, a gente não tem feriado, então eu não penso mais em feriados há alguns anos. Eu tenho o Natal e Ano Novo, basicamente. Ou, quer dizer... Ou o Natal... Exatamente. Então, eu passo dias da semana, eu passo batido, assim, eu não me toquei que era feriado. Obrigado a todo mundo que avisou e desculpem pelo nosso erro. Pelo nosso esquecimento. Peço perdão pelo vacilo. Tipo isso. Meia culpa. Mas quem não erra em 2023? Bom, e a gente começa essa edição já numa gravação posterior ao que a gente gravou, né, longo de 2 horas aí que você vai ter pela frente no podcast, porque pra variar, Guanais, quando a gente já tinha terminado a gravação, estava no processo de edição, veio mais uma novidade, né? Dentro do cenário do basquete nacional, a convocação da seleção brasileira para o pré-olímpico. E aí a gente até pensou, né? Não tem como deixar para a próxima semana isso, né? Então já vem direto para esse podcast, já vem direto para como a primeira notícia, né? Primeira informação que a gente vai falar aqui. É claro, ia ficar velho demais, então fizemos aqui uma... Eu sei que você ia falar gravação póstuma, mas ainda estamos vivos. Então, eu vi que passou, você quase falou, dá o replay que você vai ver. Então estamos aqui, né, gravando este trechinho um dia depois. Pois é, né, e vamos trazer aqui então as escolhas do técnico Petrovic. São 17 nomes dos atletas e aí depois vão ser escolhidos 12, é isso? Exato. Vamos começar com os armadores. O Marcelinho Huertas do Tenerife, o Raulzinho sem time, o Iago do Estrela Vermelha, da Sérvia, o Elinho Corazza do Corinthians, Alexei Borges do Hakro Merlins da Alemanha e o Jorginho do Ratio Farm Ulm da Alemanha. Eu coloco ele como um armador, embora muita gente coloque ele como ala. Até em outras edições aí do NBB colocaram ele até como pivô, para votar como o melhor pivô. Nas alas... É um cara versátil. Nas alas, Didi Lousada do Flamengo, Vitor Benite do Palência da Espanha, o Léo Mendel do Tóquio do Japão, Gui Deodato do Flamengo e Gui Santos do Golden State Warriors. Os pivôs, alas pivôs, Gabriel Jaú do Flamengo, Bruno Caboclo do Partizan, Tim Soares do Nagoya do Japão, Lucas Dias do César Franca, Mãozinha, agora free agent, e Cristiano Felício do Granada da Espanha, Guanais. Então, uma lista ampla, né? Alguns nomes, essa lista vai ser reduzida, é claro, principalmente depois aí dos treinamentos iniciais que vão acontecer, né? Pelo menos essa parte inicial. O camping acontece em Blumenau, dos dias 10 a 19 de junho. O Brasil, então, depois de Blumenau ali, ruma para a Europa, né, já se preparando, já pensando aí na fase do pré-olímpico em Riga, na Letônia, e aí lá na Europa o Brasil encara Polônia, Croácia e Eslovênia nos dias 24, 26 e 28 de junho, e sempre lembrando, a estreia acontece no dia 3 de julho no pré-olímpico contra Montenegro. Esses são os nomes, Guanais, acho que não faltou ninguém, né? Não faltou ninguém, são 17 atletas, considerando a lista preliminar, foi todo mundo que tinha aqui mesmo, o Brasil não tem ninguém lesionado no momento. O único asterisco é o Raulzinho, né? A gente tem que saber ainda como é que ele vai estar, como é que ele vai se apresentar, que ritmo que ele vai apresentar também
nos treinos em Blumenau. Tirando essa preocupação com o Raulzinho, de resto tá quem tinha que tá. E ainda, mesmo na lista de 17, a gente vê alguns que estão bem atrás na disputa, né? Como, por exemplo, Elinho, Gui Deodato. São jogadores que não fizeram grandes anos pela seleção brasileira, próprio Didi, mas aí o Didi já entra também no gosto e no relacionamento com o Petrovic, né? São atletas que não fizeram bons anos na seleção brasileira recentemente, o que pode ser um indicativo para a gente imaginar quais seriam os 12, só que por outro lado a gente tem que considerar que o treinador é outro, né? O treinador é o Petrovic e, como eu disse, né, ele tem ali, ele gostava muito do Didi, gostava muito do Gui Santos, apesar do Gui Santos não ser uma discussão, né, nessa seleção, então ele tem também os nomes ali que ele gosta. Imagino que ele tenha testado todo mundo dessa lista, não me recordo do Mãozinha e nem do Tim Soares. De resto, todo mundo passou pela seleção. Tenho certeza que passou pela seleção enquanto Petrovic lá estava, né, na sua primeira passagem antes do último pré-olímpico que foi disputado na Croácia. De qualquer maneira, a lista é essa, não tinha ninguém de fora para entrar. O Petrovic até fugiu um pouquinho do perfil que ele apresentou na sua primeira passagem pela seleção brasileira, de sempre chamar jovens, bem jovens mesmo, que estão se profissionalizando ou recém-profissionalizados, para compor elenco, fazer parte de listas preliminares e para ganhar experiência. Seria o caso, né, nessa temporada de Reinan, Samis, o Márcio já um pouco mais velho, essa galera aí, tem alguns outros que estão em lista sub-18, sub-19 também, mas nada que vai fazer diferença nos nomes do pré-olímpico, né? Ele optou por uma preliminar realmente apenas de jogadores que brigam por uma vaga na Letônia. Eu acho que já com um foco justamente nisso, né? Definir o que falta, como você mesmo falou, pouca coisa falta, né, para ser definida, a meu ver. Então é um cenário que o Brasil vai todo com essa dedicação. Justamente o retorno do Petrovic, para mim, é totalmente pensado para simplesmente pré-olímpico e, se vier a vaga, pré-olimpíada, né? Nada mais do que isso. Então acho que é um cenário que completamente esperado, completamente aceitável, inclusive, né? O Petrovic é o técnico, vai levar aí como assistentes o Thiago Splitter, o Elinho, o Demetrios Ferracil e o Bruno Savignani. Então a gente segue acompanhando, né? Segue também torcendo para o Brasil nesse pré-olímpico. O detalhe é que os treinos em Blumenau começam já no dia 10 de junho. E a gente tem aqui 4 jogadores que estão jogando no Brasil ainda, né? Que ainda estão em atividade no NBB e estão nas semifinais. Muito provavelmente, né, são fortes candidatos a passarem para as finais, o Flamengo e o Franca, e aí a final vai acabar quase dia 10 de junho, né? Acho que até acaba depois, na verdade, porque as semifinais do NBB acabam nos últimos dias de maio, acabam no dia 28 e 29, as semis, e a final dura mais do que 12 dias, via de regra, então talvez tenha até um certo atraso, caso Flamengo e ou Franca avancem às finais. Verdade, né? Isso pode afetar, deve afetar, inclusive, né, essa preparação, pelo menos essa primeira parte de preparação antes da viagem para a Europa, né? E aí eu acredito que essa pré-convocação apenas para Blumenau, depois os atletas que irão para a Europa já seriam os 12, né, garantidos para o pré-olímpico, né, Guanais? Seria muito diferente disso. Geralmente é esse o procedimento tomado pela Confederação Brasileira de Basquete mesmo, então eu imagino que vai acontecer. Uma última curiosidade, e aí posso até estar assinando um atestado de desconhecimento aqui, mas o Raulzinho não tinha um contrato longo com o Fenerbahçe? Ele entrou como free agent na convocação. Enfim. E é isso então, a gente segue acompanhando o time brasileiro, a seleção brasileira nesse pré-olímpico. Tá distante, mas quem sabe, né? A gente não consegue. Não. Tá distante, eu digo, não que é logo ali. Tô dizendo que tá distante do alcance. É difícil, vaga é difícil. Tá distante do alcance do Brasil. Aí realmente é bem difícil. E encerrando esse nosso adendo de um dia posterior, daqui a pouco você vai ouvir a gente falar de brasileiros pelo mundo. Então só fica o registro aqui que Estrela Vermelha e Partizan fizeram o segundo jogo da final da Liga Adriática
e Iago jogou com números discretos no jogo 2, e o Bruno Caboclo já foi bem melhor. Já teve ali 11 pontos, 6 rebotes, um roubo. Vai fazer mais sentido esses dados daqui a alguns minutos. E é justamente agora que a gente fala, né, dos brasileiros pelo mundo, começando pela WNBA com as brasileiras que estarão presentes nessa temporada. A gente falou muito nas últimas semanas da Camila Cardoso, do draft e tudo mais, mas temos ainda Stephanie Soares e Damiris Dantas também que estarão na temporada da WNBA. No caso, nesse início, né, apenas a Stephanie em quadra. Exatamente, Fábio. 3 atletas com destaque na WNBA. Isso é importante a gente ressaltar também. É o nosso garrafão, né? O nosso garrafão da seleção, o garrafão que jogou o pré-olímpico. Claro, a Stephanie jogando bem menos por causa de uma lesão que limitou sua minutagem, mas agora, coincidentemente, a única que vai entrar em quadra logo no começo é ela, a Stephanie Soares, que foi número 4 no draft da NBA no ano passado. Ela não jogou a temporada inteira por lesão, né? Por essa lesão que a limitou no pré-olímpico, inclusive, mas vai estrear nessa temporada pelo Dallas Wings, né? Ela passou aí por algumas trocas, vai jogar pelo Dallas Wings. Além disso, a Damiris Dantas no Indiana Fever também promete muito. Ela que dessas 3 é a que está há um bom tempo na WNBA e há um bom tempo com regularidade, né? Com um alto nível. Então, ela talvez seja a atleta mais conhecida, principalmente pelo que fez durante seu tempo no Minnesota Lynx. Mas agora ela foi para Indiana, não vai jogar esse começo de temporada, ela tá com uma lesão também, e ela perdeu toda a pré-temporada por conta de uma perda pessoal, um falecimento na família, que a tirou de praticamente toda a pré-temporada. Ela chegou basicamente às vésperas da estreia da W, e a Camila Cardoso, como falamos várias vezes nos últimos episódios, assim como você bem lembrou, pelo Chicago Sky, mas ela deve perder algumas semanas também lesionada. Vai demorar um pouquinho a mais para Camila estrear, talvez seja a última das 3 a jogar nesta temporada, mas é muito empolgante para o basquete feminino brasileiro ter essas 3 atletas na melhor liga do mundo. Exato, né? E assim, alguns pontos interessantes, né? A Stephanie e o Dallas Wings vai estrear já neste dia 15, né, contra o Chicago Sky da Camila. Infelizmente a gente não vai ter esse encontro já na estreia, né? Camila segue como desfalque. E aí no caso também a Damiris Dantas jogando no Indiana Fever, que é o time da primeira escolha do draft, né? Da Caitlin Clark, que tem chamado ainda muita atenção. Chamava muita atenção na NCAA, né? Do público estadunidense, né? Pro basquete feminino. E agora na WNBA. Tem essa grande expectativa, tanto com ela como com as outras jogadoras que já estavam na liga, né, nas últimas temporadas, e tudo indica, viu, Guanais, que vai ser a grande temporada, a temporada mais popular, né, da WNBA nos Estados Unidos, aí, né, desde a sua formação. Eu até estava lendo, né, uma notícia do USA Today, deles comparando essa febre, digamos assim, do basquete feminino com a febre do futebol feminino dos anos 90, né? Quando teve Copa do Mundo por lá e tudo mais, né? Que o futebol feminino cresceu demais naquele período. O pessoal comparando muito agora esse crescimento do basquete feminino também a partir, né, dos novos nomes que surgem, né, para a WNBA, como também da valorização daquelas atletas que já estavam lá indo muito bem. Exato, a gente vê muitas atletas já consagradas, extremamente vitoriosas, ganhando, por exemplo, linhas de tênis, né, das fornecedoras de material esportivo, coisa que era uma raridade no basquete feminino. Uma luta muito grande por um aumento de salário, né, a disparidade WNBA e NBA é gigantesca. Esse fenômeno que está acontecendo é muito legal, não só pela participação das brasileiras nisso, a Camila tem uma parte importante nisso, apesar do principal nome, claro, ser Caitlin Clark. Ano passado, Sabrina Ionesco também, talvez tenha sido o primeiro grande nome vindo de um basquete universitário feminino mais bombado. Acho que dá pra gente colocar assim com uma certa segurança. E isso se reflete aqui no Brasil também. A gente vê a ESPN tinha os direitos de transmissão da WNBA e praticamente não passava. Agora já tem vários jogos na grade, tá? Então, pelo menos para quem tem aí um Star Plus, que vai virar Disney Plus daqui a algumas semanas, vai poder assistir aqui vários jogos aqui no Brasil também. Várias páginas até de
redes sociais, Twitter, Instagram, focados na WNBA, no time X Brasil, né? Indiana Fever Brasil, Chicago Sky Brasil, Brasil, também estão surgindo nessa temporada, e aí, claro, as brasileiras têm um aspecto muito importante. Outra coisa ali, a WNBA está expandindo, né? A partir da temporada que vem, se eu não me engano, vai ter o time em São Francisco, que vai ser o São Francisco Valkyries, né? As Valkyrias de São Francisco. Eles anunciaram o nome ontem, inclusive, e nesta semana foi anunciada já a próxima expansão, que vai ser para Toronto, né? Então, aí já daqui a algum tempinho, né? Não vai ser tão já, mas a WNBA vai para o Canadá também. Então, duas equipes chegando muito rapidamente também a WNBA. Outra conquista que tiveram, parece até loucura falar isso em 2024, mas a Liga até então, assim, até semana passada, proibia que as equipes fretassem voos para suas delegações. Elas tinham que viajar em voos comerciais comuns. Isso aconteceu, inclusive, nessa pré-temporada. Semana passada, a WNBA anunciou que todos os voos serão fretados, bancados pela própria liga agora também. É o dinheiro fluindo, é o dinheiro entrando. E, claro, há um trabalho muito grande de visibilidade nisso e de cobrança por direitos iguais, por equiparação. Claro, questão de salarial, a gente pode até falar que a NBA gera mais dinheiro, mas é uma diferença muito grande, é uma diferença de estrutura ridícula. Então, precisava ter, de fato, uma aproximação, uma diminuição dessa desigualdade, pelo menos, e a gente está nesse caminho. Ainda tem muita coisa para acontecer, principalmente dentro dos clubes. Nessa mesma esteira dessas conquistas da WNBA, divulgaram vídeos do Connect Sun, que treina numa quadra pública, é um ginásio público da cidade, e eles precisavam dividir a tempo de quadra e atenção com uma aula de pilates. Tá? Então, assim, ainda tem caminho, ainda tem chão, mas todo esse hype, essa explosão, tá colocando as coisas na direção certa, tá colocando tudo no caminho certo. Não é hora de ficar apenas no oba-oba, é hora de aproveitar tudo isso para cobrar que essa estrutura seja distribuída, seja melhorada, seja aprimorada, e essa exposição também. É muito legal e que isso esteja acontecendo, pensando no basquete feminino, e muito legal que as brasileiras estejam envolvidas nisso também, que tenhamos mais e mais nas próximas temporadas, Fábio, porque temos muitas boas jogadoras brasileiras chegando no college também. Isso é assunto para outro podcast, isso aqui vai ficar muito longo, então podemos ter novas na WNBA nos próximos anos. Sensacional, né? Maravilha. E logo mais, neste mesmo podcast, a gente volta a falar do basquete feminino com a LBF. E agora a gente fala, Guanais, do monstrinho que tá jogando na Liga Adriática, o Iago, na final, né, da Liga Adriática, entre o Estrela Vermelha e o Partizan. O Iago foi um dos nomes decisivos, né, o cestinha da vitória do primeiro jogo da final da Liga Adriática. Um duelo que é claro entre Partizan e Estrela Vermelha, entre Iago e Caboclo, né, o Caboclo tá no Partizan, mas quem tá brilhando mesmo é o monstrinho. Vale lembrar, o Estrela Vermelha começou a temporada com 4 armadores: Teodosic, Iago, Shabazz Napier e o Topic, né, o Nikola Topic, um jovem sérvio de muito potencial, vai ser escolhido no draft da NBA muito em breve. E o Iago era o 4º armador, na prática, né? Tinha menos nome, menos projeção, o tamanho é sempre um problema, né? Mas com o passar dos meses, o Shabazz Napier saiu do time, tava jogando muito mal, tava afundando a Estrela Vermelha, voltou pra Itália, que era o time que ele veio, do Olimpia Milano, e o Topic machucou várias vezes e machucou de novo no jogo 1 da final entre Estrela Vermelha e Partizan. Então agora Iago, a tendência é ganhar muitos minutos, já jogou 32 minutos na primeira partida da final, é melhor de 5, então, o Estrela Vermelha ganhou por 85-82, e nesses 32 minutos o Iago fez 18 pontos, pegou 4 rebotes, deu 6 assistências. Bruno Caboclo também teve uma minutagem boa, 18 minutos. É que é uma rotação um pouco mais esquisita do Partizan, né, e principalmente quando a gente analisa o próprio Bruno Caboclo, passa por muitos altos e baixos no time. Jogou por 18 minutos, fez 5 pontos, pegou 3 rebotes, 2 assistências, 1 roubo, 2 tocos, contribuiu bastante, apesar da pontuação mais discreta também. Assim, a partir do momento que é melhor de 5, pensando na seleção, eu tava torcendo para quem ganhasse o primeiro jogo. Agora que seja Estrela Vermelha 3-0, para eles pararem de jogar o quanto antes e se preparar apenas pro pré-olímpico na Letônia. Tá bom, já deu, né? Já foi, a temporada foi boa, a gente sabe que tá em alto nível, todo mundo, e é isso aí. Outros brasileiros também jogaram ao longo dessa semana. Marcelinho Huertas jogou pela
pela Liga CB, que tá terminando, inclusive. Jogou 16 minutos, fez 9 pontos, distribuiu 2 assistências. Vitor Benite também jogou por 24 minutos, fez 5 pontos, 2 rebotes, 3 assistências. Jorginho, esse jogando menos, tá? Teve 14 minutos de quadra pelo Ulm na Bundesliga, fez só 2 pontinhos, atuação bem mais discreta do Jorginho. Quem também jogou foi o Alexei. A Bundesliga acabou, né? Novamente com minutagem no Merlins, mas o Merlins foi rebaixado, Fábio. Não deu para o Alexei. Tô até pegando aqui a estatística dele. A Bundesliga, quando eu digo que a Bundesliga acabou a fase regular. Fase regular. Ainda tem quartas de final para começar nesta semana, inclusive o Jorginho joga, tá? O time dele, o Ratio Farm Ulm, vai pegar o Wurzburg, é isso, perdão meu alemão, tá? E é o duelo do quarto contra o quinto, tende a ser o mais equilibrado desta série quartas de final. A gente vai trazer aqui para vocês toda a atuação de playoff Jorginho. Mas só pegando aqui a última atuação do Merlins, que eu prometi para vocês, o time enfrentou o Alba Berlim, que foi o segundo colocado, em casa. Precisava de uma vitória, com uma vitória escaparia do rebaixamento. Mas o Alba Berlim é muito mais time, enfiou 20 pontos no Merlins. O Alexei jogou por 22 minutos, fez 8 pontos, distribuiu 5 assistências, não pegou nenhum rebote. Foi uma das partidas mais discretas dele na temporada, mas jogou muito bem, melhorou o nível do time. Não salvou da semifinal, mas ele chegou faltando 8 jogos também. É isso, né? Cumpriu sua parte ali, né? O Merlins já não ia muito bem das coisas. Tirou o time da lanterna, pelo menos, mas não conseguiu tirar pro rebaixamento. Exato. A tabela não ajudava também, né? Enfrentar o Alba por mais que fosse em casa na última rodada, era cruel demais. A reta final foi pesada, né? Teve o Ulm também antes ali. Teve. Bom, vamos agora, Guanais, falar um pouquinho de seleção brasileira. Vamos falar de seleção sub-18 masculina, porque na semana passada a gente divulgou, inclusive, foi a semana passada? Foi algumas semanas, né? A gente divulgou a convocação da seleção brasileira sub-18 para a disputa da Copa América, então ali sendo anunciada pelo técnico Bruno Savignani. Só que o Bruno Savignani não é mais técnico da seleção sub-18, né? Então, né? Ele convocou e foi embora. A justificativa oficial é que ele tinha compromissos lá na Espanha, no Betis, e por causa disso ele não iria se apresentar para a disputa da Copa América sub-18. No lugar dele foi chamado o Rodrigo da Silva, técnico do União Corinthians, foi assistente aí de várias equipes nas últimas temporadas. Antes de ir para o União Corinthians ele estava no Bauru Basquete, mas passou por vários outros times também. Fez uma temporada legal pelo União Corinthians, um time complicado de jogar, que sofreu com lesões, mas tinha ali boas peças, boas ideias, inclusive. E agora o Rodrigo da Silva assume a seleção sub-18 masculina. Claro, ele segue ainda, não digo que ele segue no União Corinthians, porque isso ainda não está confirmado, mas ele segue com os seus compromissos no basquete profissional também. A seleção masculina, ela se apresenta já nessa semana, Fábio, na sexta-feira, em Barueri, para o início dos treinamentos. E teve convocação também para a seleção feminina sub-18. A seleção sub-18 também vai jogar a Copa América da categoria no meio de junho, de 17 a 23 de junho, na Colômbia, em Bucaramanga. E 19 atletas foram chamadas, né, pelo técnico Virgil Lopes, e também, assim como a masculina, o torneio dá vagas para a Copa do Mundo sub-19, que vai ser disputada ano que vem. Então a Copa América Sub-18 de 2024 dá vaga para o Mundial Sub-19 de 2025 para manter a idade da categoria e manter o grupo. O Brasil está no grupo B, junto de México, Estados Unidos e Porto Rico. E o grupo A tem a Colômbia, Argentina, Canadá e República Dominicana. O grupo brasileiro é ruim, hein? É difícil, grupo chato do Brasil. Mas vai todo mundo para a segunda fase, esse é o ponto bom. Então, para a segunda fase, duelos de quarta de final, primeiro contra quarto, segundo contra terceiro, jogo confrontos únicos, nada que a gente não esteja acostumado. E vamos lá, vamos passar os nomes das 19, sendo que 12 vão para a Copa América, né? Então teremos 7 cortes aí depois dos treinos também em Barueri, assim como a masculina. Nas armadoras, tem a Micaele Luz do Catanduva e a Micaela Cavalcante do Corinthians Espéria. Alarmadoras, Ana Beatriz Oliveira, do São José, Maria Clara Lourenço, do Catanduva, e Isabela Chamorro, também do Catanduva, a Ana Júlia Krause, do César Araquara,
Isadora Mileu, também do São José, e Nicole Sanches, do Itatiba. Nas alas, a gente tem a Ayla McDowell, do Cypress Springs, dos Estados Unidos. Ela é uma das cotadas para basquete universitário e draft daqui a alguns anos, inclusive. Raíssa Zanola, do Corinthians Espéria, e Alexandra Eggers, do São José. Alas pivôs, melhor dizendo. Manuela Alves, outra que já está nos Estados Unidos, na Central Point Academy. A Alexa Dagba, do César Araquara. Brenda Gabriele, do São José. Esther Ubaca, do Corinthians, essa jogando LBF já com uma certa frequência, a gente já falou dela várias vezes. Também. Alexa também, verdade. E a Clara Pestilho, do Bax Catanduva. O Bax também tá com bastante atleta nessa convocação. E as pivôzonas, né, as maiores do time. A Heloísa Carreira, que tá na IMG Academy dos Estados Unidos. Bianca Oliveira, do César Araquara. E a Sofia Molsten, do Corinthians. Lembrando, o técnico é o Virgil Lopes. Estaremos de olho também na Sub-18 feminina, Fábio. Show de bola! E trazendo novamente o masculino, né? Acho que... Será que a CBB não contava que o Bruno Saviani ia ter uma reta final de Campeonato Espanhol para jogar, não? Aí não dá para saber qual que foi o problema, né? Porque se a CBB não sabia, o Bruno não avisou, ou avisou e acharam que ia mesmo assim, qual que foi o problema, né? Houve, no mínimo, uma falha de comunicação muito grande. Muito grande. Né? Realmente muito complicada, muito ruim a situação, né? Denota uma falta de gerência. Vamos lá, vamos falar de LBF, conforme prometido. Voltamos ao basquete feminino. A gente já estava falando até, né, do Sub-18, mas vamos falar de LBF. Antes de falar do que aconteceu na última semana, vamos dar sequência, né, aos informativos do Jogo das Estrelas, porque, curioso, Guanais, saiu agora, né, nessa última semana, né, aquelas informações sobre, inclusive, ingressos, né, para o Jogo das Estrelas lá em São José dos Campos, né, na Farmaconde Arena, popular teatrão. O Jogo das Estrelas vai ter ingresso a R$10, né, e isso achei bem legal, assim, de saber. E a LBF também divulgou as participantes, né, do Jogo das Estrelas. R$10 num feriado, porque a gente sabe que é um feriado. Agora sim, no feriado, dia 30. Uma grande oportunidade para todos os joseenses, exceto os repórteres. Então, conforme até a gente tinha falado, né, na última semana, o Jogo das Estrelas vai ser entre o time Érica e o time Sassá. O time Érica foram chamadas as jogadoras aí. A Alexia, que a gente até citou do Sub-18, né, vai fazer parte do time Érica, jogadora do César Araquara. A Cacá, do Sampaio Basquete. A Clarissa, do Corinthians. A Glenda, do Blumenau. A Ju Souza, do São José. Lê Lisboa, do Ituano. Haja pivô nesse time, hein? A Maiara, do Mesquita. A Micaele, do Bax Catanduva, outra que tá aí na nossa seleção Sub-18, né? A Nani, do São José. Tássia, do Santo André. E a Vitória, do César Araquara. Então, esse é o time Érica, e que vai enfrentar o time Sassá, que vai contar, além da Sassá, né, com a Caicedo, do Mesquita, colombiana. A Carolzinha, do time do Campinas. A Casanova, também do Campinas. A Evelyn, do Santo André. A Gabi Guimarães, do Ituano. A Joyce, também do Ituano. Laís, do Santo André. Licinara, do Campinas. Manu Rios, do Ponta Grossa. A Manu de Oliveira, do César Araquara. E a Micaela, do Corinthians. E é curioso, né, Gonés, porque é uma montagem assim no Jogo das Estrelas, trazendo alguns nomes de qualidade, né, alguns nomes de destaque da LBF atualmente, algumas veteranas também, e também novos nomes, atletas que inclusive nem tem tanto espaço ainda no cenário, né, das suas equipes, mas que vão estar presentes já nesse time do Jogo das Estrelas. Acho que mostrando, né, eu até achei estranho assim, alguns nomes que foram levantados, né, é um critério diferente de outros Jogos das Estrelas, mas compreendo dessa maneira, né, de dar esse espaço pro passado, pro presente e pro futuro. É claro, mostrar tudo o que a liga tem de melhor, né?
Acho que a LBF viu o jogo das estrelas do NBB sem pivô, né? E falou, não, vamos... Não, mas falando sério agora, realmente é uma tentativa muito clara de fazer essa mescla, de mostrar e dar espaço, dar mídia também para todo mundo, essas várias atletas, né, já na Sub-18, então outras veteranaças, então é realmente muito interessante. Se você que está nos ouvindo estiver em São José ou região, no feriado de Corpus Christi, no dia 30 de maio, considere comparecer ao Teatrão, vai ser uma festa muito, muito legal. E tem Copa LBF daqui a pouquinho, hein, Fábio? Tem Copa LBF, dias 17 e 18 de maio, em Araraquara, no ginásio Gigantão. Vai receber aí um torneio inédito, né, da Copa LBF 2024, que vai envolver as quatro melhores equipes, né, da fase do primeiro turno, né, da LBF. O Sampaio, o César Araraquara, atual campeão da LBF, o Ituano e o Santo André, né? Só um forasteiro aí desses times, os 3 de São Paulo e um, né, do Maranhão, para definir essa Copa LBF, né, que é algo parecido, né, com o que é feito já no NBB, né, mostrando a qualidade, né, dessa formato de Copa. Torneio curto, né, de 2 dias, e que vai ser interessante também, Guanais, porque o ingresso é ingresso solidário, viu? A partir da quarta-feira, agora do dia 15, vai ter a solicitação do ingresso, né, a partir do site copalbf.com.br, e também para o acesso, né, para o ingresso, basta levar 1 litro de leite longa-vida. Essa ideia de Copa de meio de temporada dá um up, né, no calendário, traz uma atração diferente, uma graça diferente para um momento que os torneios geralmente estão naquele marasmo, né, de virada de turno. Por mais que a Copa LBF reúna os melhores do primeiro turno e a Copa aconteça no final do segundo, né, o ideal seria acontecer na virada de turnos, mas dá uma dinâmica diferente para esse momento da temporada, que tende a ser mais parado. Os confrontos são a Sampaio contra Santo André e César Araraquara contra Ituano. Os perdedores disputam o terceiro lugar, os vencedores vão para a final, e ainda não há uma definição sobre o que o vencedor ganha, né, se ganha vaga para algum torneio internacional, até porque a gente já falou em outros episódios como a questão continental do basquete feminino é extremamente desorganizada, mas de toda maneira muito legal que essa Copa aconteça nesse momento. Traremos os resultados, a análise dela na próxima semana, né, Fábio? Exato, né? Como a gente mencionou, dias 17 e 18, né? Sexta e sábado dessa semana, então, semifinais e final, vão ter transmissões, né? Transmissão no UOL e na TV Brasil. A grande final vai passar na TV Brasil, inclusive. E agora a gente fala um pouco mais do que aconteceu nessa última semana da LBF. Destacar, Guanais, inicialmente aí, né, depois de acho que 2 semanas sem jogar, né, o Ituano e o Sampaio entraram em quadra. Curiosamente, o Ituano, no seu retorno, depois de 2 semanas parados, acabou derrotado pro Santo André por 90-59, um atropelo do Santo André, inclusive não condizente, né, com o cenário de equilíbrio, ou até mesmo do nível, né, das equipes. E curioso, porque o Ituano tava ali com a Gabi Guimarães, né, tava com suas melhores jogadoras ali em quadra, mas não adiantou, né. E a Gabi Guimarães jogou bolaça, fez 24 pontos e pegou 10 rebotes, mas não foi o suficiente para a vitória, para superar, né, o Santo André, que teve uma grande partida, e claro, da jogadora mais regular, uma das mais regulares dessa LBF, que é a Tássia, que fez 19 pontos e pegou 7 rebotes, mas também teve presença da Ju Ribeiro pegando 12 rebotes, a Evelyn apareceu muito bem, um grande desempenho ali do quinteto principal do Santo André, e também da Isabela, que veio do banco e contribuiu com 13 pontos. E isso, né, Guanais, deu a possibilidade, inclusive, a derrota do Ituano deu a possibilidade para o César Araraquara ultrapassar, né, o Ituano na classificação. Estavam muito próximos ali, diferença de uma vitória para uma vitória para outro. Só que o César Araraquara também perdeu nessa semana
perdeu para o Corinthians por 60-56, uma grande vitória do Timão, né, jogando em casa, jogando no Wlamir Marques, e que freia, né, um pouco a expectativa do César Araraquara, que estava ali, né, muito próximo de chegar a vice-liderança ali da nossa classificação oficial. O SESI fez um jogo bem abaixo assim, das expectativas também. A única jogadora que teve maior destaque do time foi a Érica, com 10 pontos e 11 rebotes, mas assim, o restante do time não apareceu bem. Por outro lado, né, do lado do Corinthians, um grande desempenho da Mari Dias, da Clarissa. A gente tá falando das pivôs, né? Todas as equipes na LBF pelo menos tem uma pivô brilhando, assim, uma pivô de qualidade, né? E nesse jogo a gente viu a Mari Dias e a Clarissa aparecendo pelo Corinthians e a Érica pelo lado do César Araraquara. Do lado do Corinthians também destacando, né, a estreante Tainá Paixão, que, meu amigo, fez 11 pontos, pegou 7 rebotes, deu 6 assistências. Uma jogadora que muda, né, o nível ali de jogo da equipe do Corinthians, e inclusive também por conta dela conseguindo essa vitória contra o SESI Araraquara. E isso acabou evitando, né, com que o Ituano perdesse posição. Aí depois o Ituano se recuperou, ganhou do Sodier Mesquita, ganhou mais recentemente, agora nessa terça-feira, do Blumenau também, partida apertada, venceu por 79-71, e aí retomou um pouco a ordem da casa e manteve a segunda colocação. E aí, o Guanais, a gente colocou o protagonismo no SESI e no Ituano, mas as equipes que venceram SESI e Ituano se enfrentaram também nessa semana. Né, no último domingo, Corinthians e Santo André se encararam e o resultado foi favorável para o time andreense, né, que no Dia das Mães ali deixou as mães andreenses mais felizes. No jogo também no Wlamir Marques, terminou com vitória do Santo André por 82-65. Teve a grande exibição da Ju Ribeiro novamente com 17 pontos. Foi inclusive um jogo bem especial para o Santo André, que logo no começo a equipe encaçapou um monte de bola de 3. Terminou com 11 bolas do perímetro certeiras, e com esse volume ficou difícil do Corinthians acompanhar, né? Não pontou com força máxima o time do Corinthians, própria Tainá Paixão não jogou, também sofreu um pouco com esse desfalque. Melhor para o Santo André, que conseguiu essa vitória e se manteve, né, no G4 também, aí pensando no final, aí na reta final, pensando também nos playoffs, né, da LBF que vem por aí. Santo André, nesse momento de campeonato, Guanais, crescendo na LBF. Exatamente, um momento muito legal do Santo André. O César Araraquara também jogou após a derrota, né, e se recuperou numa vitória acachapante contra o São José, né, 82-35. Né, não confundir Santo André com o São José. São José está lá embaixo na tabela de classificação, em antepenúltimo nesse momento, mas é muito, muito curioso como esse momento do Santo André tá realmente embolando a briga pelo G4, porque nesse momento, Fábio, o Santo André tem a mesma campanha do Campinas, né, do Unimed Campinas, que é de 10 vitórias e 6 derrotas, né, 10 vitórias em 16 jogos, ambos os times empatados com o mesmo número de jogos também, e eles se enfrentam na terça-feira que vem, inclusive. Exato. Então, a tendência aí de uma definição para o G4 numa primeira fase que já está se encaminhando para o final, muito, muito curiosa realmente nessa LBF. Queria ressaltar também, né, que a distância dos últimos para os primeiros acaba diminuindo um pouquinho porque o Ponta Grossa venceu, né, um jogo contra o São José, também não foi uma boa semana para o São José. Ponta Grossa venceu o São José, depois perdeu, é bem verdade, para o Sampaio, mas a gente não tem aquele lanterna afundado na competição. Inclusive o Ponta Grossa até saiu da lanterna, né? Agora é o Bax Cantoduva que está em último. E teve inclusive também anúncio de reforço nessa semana, né? Ontem, salvo engano, antes de ontem. Ponta Grossa contratou a Maísa Marçal, armadora de 23 anos, ela estava na Universidade de Arkansas Tech, né? Então ela jogou lá a WNBA e vem para cima nessa reta final de Ponta Grossa, que de NCAA, perdão, você tem razão. E ela vem num momento em que o Ponta Grossa se permite sonhar com uma vaga nos playoffs. Quem diria, hein? Quem diria? Mas até trazendo um outro ponto, Guanais, que você citou aí Ponta Grossa que venceu o São José. E contra Sampaio, a derrota foi acachapante, né, por 90
46-47, mas chama a atenção que as principais atletas do Ponta Grossa foram poupadas para esse confronto. A Manu Rios, a Karina e a Nádia não jogaram, e inclusive o Ponta Grossa jogou com 5 atletas titulares e uma reserva. Essa foi a rotação do Ponta Grossa para enfrentar o líder do campeonato. É lógico, estratégia, né? No campeonato do Ponta Grossa não é contra o Sampaio, dá para se dizer assim, né? Mas até que ponto isso é benéfico, até mesmo para o campeonato, um time poupar dessa maneira, a ponto de o time de praticamente abrir mão, né, da vitória, ou de fazer frente ao Sampaio, mesmo com o Ponta Grossa vindo num crescimento, né, dentro do campeonato, melhorando. A própria Nádia ganhando o ritmo de jogo, com uma sintonia melhor com a Manu Rio, junto com a Karina. E aí contra o Sampaio, você praticamente abre mão de tudo isso. O adversário já é difícil por si só. Ainda tinha ali a estreia, né, das norte-americanas, a Crislin Carr, da Trinity Batiste. A Trinity fez 20 pontos, pegou 9 rebotes, enquanto que o Ponta Grossa não tinha as suas 2 principais pivôs e a sua armadora titular. Isso acabou ficando... Custou, né, uma derrota natural para o Ponta Grossa, mas também não fica muito legal também de se ver pro cenário, né, da competição. Então, isso é uma questão que de vez em quando a gente vê por aí, né, na questão esportiva, e acaba pegando mal quando você vê de fora, porque você abriu mão, né, realmente de um jogo, você não quis competir, não que as atletas em quadra não jogaram para ganhar, não é isso, mas você enfraqueceu propositalmente o seu time visando um descanso aqui ou ali, uma preparação específica para outras situações. Mas internamente, a situação pode ser ainda pior se não tiver sido bem conversada, porque você pode acabar passando o recado de que, mesmo com o seu time completo, você não ia ganhar de qualquer jeito. Tipo assim, a gente não é capaz de vencer. Né? E isso pega muito, tem o potencial de pegar muito mal também. Eu não gosto desse tipo de atitude. Entendo o raciocínio, mas eu acho extremamente temerário. E Ponta Grossa foi tão extremo que poupou até os uniformes, né, nesse jogo. Aí já é um outro ponto, né? Da número 14, da número 4 tá usando o 14 ali, deu uma apagadinha no 1 ali, né? Ficou só o 4. Mas assim, isso até passa, vamos falar. Isso até... Não, claro, é uma questão menor. Mas, por exemplo, já que vai poupar atleta, põe 15 minutos, põe 12 minutos atleta. Não precisa deixar ela fora do jogo. A Giovana, que foi a substituta da Karina ali no garrafão, ela jogou o jogo inteiro, jogou os 40 minutos. 16 pontos, 11 rebotes, 10 erros, né? Porque também a jogadora cansa, né? Ficar o jogo inteiro. Mas, enfim... não é uma coisa que me agrada acompanhar. Não, de fato não é legal realmente. Ainda mais quando você não tem a opção de mandar a base, né? Por mais que as jogadoras mais novas tenham atuado, mas às vezes no futebol você vê isso, né? Tipo, manda o time sub-20 lá pra jogar e boa. Você dá um tom mais... o calendário tá estrangulando a gente, não vai dar, né? Realmente. Mas não sei se é o caso também, né? Por mais que seja uma viagem muito longa, muito cansativa, de Ponta Grossa a São Luís do Maranhão, mas teve que fazer do mesmo jeito, né? Teve que fazer do mesmo jeito. Eu não encontro muita justificativa para esse tipo de coisa, não, apesar de entender a lógica, né, de poupar para confrontos teoricamente mais acessíveis. E para encerrar aqui o nosso giro da última semana, destacar a estreia de Tainá Silva pelo Sodier Mesquita. Ela estreou, né, pela equipe diante do Ituano. A vitória foi do Ituano por 73-65, mas a Tainá Silva deu a sua contribuição para o Sodier Mesquita com 21 pontos e 10 rebotes. Para uma estreia tá bom, né? Tranquilo assim, cestinha, a cestinha do jogo, um duplo-duplo, um dia normal aí para Tainá Silva, que vem aí de destaque, né, na Eslováquia que ela estava, né? Isso. Eslováquia, né? Estava na Eslováquia, foi campeã, MVP, foi jogar no 3x3 e agora completando, né, o giro pelo mundo, da Europa para a Ásia, da Ásia para o Brasil, para Mesquita. Pois é, e ela promete para pós-temporada, né, se o Sodier conseguir garantir uma vaga, né, porque nesse momento tá ali meio na berlinda dos playoffs, o Sodier Mesquita tá em 8º,
nesse momento na classificação, pegaria a última vaga dos playoffs num confronto super indesejado contra o Sampaio. Né, mas ainda tem chão. Mesquita ainda pega pela frente o Ponta Grossa, que está em ascensão, mas é o vice-lanterna, pega o Blumenau, que também está em ascensão, mas não é um dos principais times, depois o Corinthians em casa, confrontos que dá próprio São José. Próprio São José e o Santo André fora. Santo André é mais difícil, né? São José é um pouco mais acessível. São confrontos, assim, que dá pra você olhar, ainda mais com um reforço desse agora, dá pra pensar em tirar algumas vitórias aí que garantam o time nos playoffs, quem sabe até subindo um pouquinho de posição. Eu citei o São José justamente porque é o adversário direto ali, né? Pelo oitavo lugar. Sim. Nesse momento. O São José é nono com 23% de aproveitamento, o Mesquita é o oitavo com 26% de aproveitamento. Aliás, trazendo aqui a classificação atualizada aqui, até com os jogos desta terça-feira, dia 14, quando a gente está gravando. Boa lembrança. Primeiro lugar para o Sampaio, com 93% de aproveitamento. Segundo lugar para o Ituano, com 81%. Terceiro, o César Araraquara, com 76%. Quarto lugar para Santo André, com 62%. Mesma porcentagem do quinto lugar Campinas. Só que no desempate, por enquanto, né, vantagem do Santo André por ter vencido do primeiro turno. Sexto lugar para Blumenau com 47%. Sétimo, o Corinthians com 43%. E oitavo, Mesquita com 26%. Na nona posição tem São José com 23%. Ponta Grossa vem em décimo com 18%. E na lanterna com 17%, o Bax Catanduva. E pensando na tabela desta semana, Fábio, vamos começar pela segunda-feira, né? Porque como a gente geralmente grava de domingo e não de terça-feira, a nossa semana, quando a gente analisa os campeonatos, começa na segunda. E tivemos, pegando aqui desde o dia 13, a vitória do César Araraquara, que eu já mencionei, contra o São José por 82-35, Sampaio vencendo o Corinthians por 69-63 e o Ituano vencendo o Blumenau por 79-71. E na verdade é isso, Fábio. Não tem tabela, porque vai ter a Copa. O campeonato para. Então a tabela volta na outra semana, na outra segunda, mas aí é tema do próximo podcast. Então eu não vou falar a tabela. Eu não tinha me tocado disso até olhar pra tabela agora. Então não fala. A Copa. E não vou falar. Eu vou continuar enrolando pra falar que eu não vou falar da tabela. A tabela é a Copa LBF, tá, gente? Então, repassando pra vocês a Copa, na sexta-feira, às 6h30 da tarde, Sampaio pega o Santo André, transmissão do UOL. E às 9 horas da noite, 21 horas, horário de Brasília, o César Araraquara pega o Ituano, transmissão da TV Brasil. No sábado, a disputa do terceiro lugar com transmissão do UOL é às 6 horas e a grande final com transmissão da TV Brasil às 9 horas da noite. É essa a tabela da semana. Todos os jogos acontecendo no ginásio Gigantão em Araraquara. Encerramos aqui os assuntos da Liga de Basquete Feminino. Vamos falar, Guanais, do Brasileirão CBB, porque playoff vem aí, finalmente veio o playoff do Brasileirão CBB. Exato, Fábio, chegamos, né, a essa questão que praticamente todo mundo passou. Quem ficou de fora apenas foi o Brusque, né, que ficou em quinto lugar na Conferência Macarrão, a única que eliminava alguém, e os outros 8 dos 9 times avançaram. E os confrontos, Fábio, serão em cruzamento entre as chaves, né? Primeiro de uma contra quarto da outra, segundo contra terceiro e por aí vai. Os confrontos serão em melhor de 3. Vou passar aqui as datas muito em breve, mas a partir da semifinal é Final Four, né? Então só é série melhor de 3 agora nas quartas, depois Final Four com semifinal numa sede única, que ainda não está definida, obviamente, depende dos participantes do Final Four, mas o Cruzeiro, por ter a melhor campanha de todos os times nesta primeira fase do campeonato da CBB, tem a preferência em sediar caso avance. Cruzeiro este, que irá enfrentar a Liga Sorocabana. Os jogos serão no dia 19 em Sorocaba, dia 26 e 27, se necessário, em Minas, em Itatiaçu. Depois teremos Osasco contra Tatuí, no dia 16 de maio. É o jogo mais próximo, né? Já na quinta-feira, em Tatuí. E dia 23 e 24, se necessário, em Osasco. Outra série destas quartas de final, Praia Clube contra Blumenau. O primeiro jogo é dia 18, no sábado, em Blumenau. E dia 24 e 25, se necessário, né? Esse terceiro, em Uberlândia, sede do Praia Clube, que terminou com campanha melhor que Blumenau. Por fim, temos o Basquete Santos, Basquete FUP Santos,
contra o Vitória de Salvador. Primeiro jogo dia 19, Popular domingo em Salvador. E dia 27 e 28 na outra semana em Santos. E trazendo também, Guanais, agora o CBI, né? O Campeonato Brasileiro Interclubes, aí que já teve a sua primeira classificatória, né? No masculino, no Sub-19, que aconteceu no Espírito Santo, inclusive com vitória do Recreio da Juventude, do Rio Grande do Sul, né? Inclusive, conseguindo o título que o Recreio da Juventude, comandado pelo técnico Bruno Lopes, viu, Guanais? Aquele Bruno Lopes que estava no Cerrado, né? Treinou o Cerrado, treinou Londrina também, né? Acho que na Liga Ouro, né? É o técnico desse time do Recreio da Juventude que se classificou junto com o Instituto Viva a Vida e o Saldanha da Gama, os dois times aí do Espírito Santo, que vão fazer parte da próxima fase, né, da fase final do CBI Sub-19, que vai acontecer nos dias 23 a 30 de setembro no Rio de Janeiro. Tem mais um classificatório para definir as equipes, que já começou, né, tá acontecendo durante essa semana. Ele está acontecendo em Pato Branco, está acontecendo lá então no Paraná, com 8 equipes, né, em 2 grupos. Estão disputando lá o Pato Basquete, tem a Jaraguaense, a Jabe de Santa Catarina, o Bax Catanduva e o Cerrado, né, num grupo. No outro grupo tem o Brasília, o Adiee de Santa Catarina, o Mogi Basquete e o nosso clube do Pernambuco, né? Então, aí mais 3 equipes avançam dessa chave, né, desse classificatório B aí do CBI, para fazer, né, o conjunto das equipes que vão para a fase final. Além dos 6 times desses classificatórios, ainda tem os 10 melhores do CBI do ano passado, que garantiram, né, a classificação direta para a fase final neste ano. Paulistano, Pinheiros, São José, Minas, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Tijuca, Ponta Grossa e o Sociedade Italia. Muito legal, lembrando que a maior parte deles estará, ou a totalidade, né? A totalidade deles estará na LDB, né? O torneio Sub-22 da Liga Nacional de Basquete, que começa em julho. Então, olho nesta categoria, porque muitos atletas irão se repetir na próxima competição. Pelo menos os 10 melhores do ano passado vão estar, né? Inclusive a Sociedade Italia, Ponta Grossa, o Tijuca como Vasco, enfim. É que o Ponta Grossa é novidade, inclusive, né? Não disputou ano passado, disputa esse ano. Bom, Guanais, a gente permanece aqui nos assuntos CBB. Vamos falar de algo que veio, né, na última semana. Já tem mais de uma semana, inclusive, que foi divulgado isso no Olhar Olímpico, né, no Demetrio Vecchioli, que trouxe a seguinte notícia: a CBB muda colégio eleitoral e reduz poder de clubes após racha com a Liga. Exato, né? O Demetrio, mais uma vez, postando horas depois da gente publicar o nosso podcast, né? Mas, não, o Demetrio, mais uma vez, um trabalho de apuração do esporte olímpico muito legal. Ele noticiou essa mudança, que basicamente o que a Confederação Brasileira de Basquete fez foi, deve antecipar a próxima eleição e o peso das votações internas da confederação foi alterado, né? Federações e atletas vão ter mais peso do que tinham até então e os clubes vão ter menos. A mudança aconteceu nesta semana e a gente vê, né, realmente que isso é quase como uma desforra, né, da CBB, né? Que, talvez, porque os clubes fecharam com a Liga Nacional de Basquete, né, para a disputa do NBB, ao invés de embarcarem na ideia de um campeonato brasileiro capitaneado pela CBB, em parceria com a Dream Factory. Os principais clubes ficaram ao lado da Liga, né, alguns que ainda resistiam a essa ideia diante da maioria acabaram também continuando junto da Liga Nacional de Basquete, e para piorar, tem uma probabilidade muito grande da Liga Ouro voltar. Então até o Campeonato Brasileiro que a CBB tem hoje, esse de 9 times, que vão ter os playoffs que a gente falou até agora, tem uma grande chance dele ficar prejudicado com essa possibilidade, com essa tentativa da Liga Nacional de Basquete, que há algum tempo já conversa sobre isso, de voltar com a Liga Ouro. O Dudu Schaffer, um dos dirigentes da Unifacisa, inclusive soltou, né, numa entrevista essa semana, que a Liga Ouro vai voltar. Ainda não está confirmado oficialmente,
oficialmente, ainda não se sabe qual seria o formato de disputa, etc. Mas ao que tudo indica, realmente, o campeonato estará de volta muito, muito em breve. Somado a isso, o fato de que o Cruzeiro, né, que era um dos grandes defensores da CBB, que os dirigentes deram entrevistas defendendo o campeonato da CBB, já está bandeando para o lado da Liga, né, já vai disputar a LDB, deve pleitear vaga no NBB também muito em breve, a tendência é um esvaziamento muito grande do controle da CBB, pelo menos para a próxima temporada, né, a gente nunca pode falar disso a longo prazo, porque essas coisas mudam mês a mês. Diante desse cenário, e considerando já também que a reeleição do Gui Peixoto está praticamente encaminhada, não do Gui Peixoto em si, né? O Marcelo Pará, que é o atual diretor da CBB, está praticamente certo que ele vai assumir o lugar do Gui Peixoto, é do mesmo grupo, são parceiros. Ele promove essa mudança no estatuto, dando mais peso para as federações e tirando dos clubes. É uma situação complicada, né? A CBB parece que vai perdendo um pouco a mão dessa questão dos clubes a cada mês que passa, desde que o NBB dessa temporada foi confirmado, né? Se somado ainda com a questão da seleção sub-18 masculina, essa troca de técnico, a CBB mostra uma instabilidade que a gente não via recentemente. E, além disso, a falta de resultados no profissional, tanto no 5x5 quanto no 3x3, também compromete muito, né, a imagem da confederação. Claro, promove o CBI, está aí com um número recorde de participantes para os últimos anos, que bom, muito legal, mas a nível adulto, a CBB está tendo alguns problemas. Não que eu ache isso particularmente ruim, acredito que o formato de liga funciona melhor no basquete atual, né, que a CBB poderia focar em seleções e competições de base, mas considerando as pretensões, né, da organização, realmente a situação não está muito legal, não. E até pegando aqui, né, as mudanças, né, antes eram as 27 federações com voto tendo peso 2, enquanto 37 atletas, 12 clubes e 2 treinadores tinham peso 1. E aí o impacto dos clubes era de cerca de 12% do colégio eleitoral. Na mudança, as 27 federações passam a ter peso 3. E aí são 16 atletas a ter também essa presença. E o número de clubes reduzido de 12 para 10, com peso 1 mantido. E aí o impacto do voto caiu de 12% para menos de 8% aí dos clubes. É isso. E tem mudança também, quais são os atletas que poderão votar, né? Até então, podiam votar representantes dos estados e medalhistas olímpicos e mundiais também, né? Que, vamos combinar, né? Faz tempo que a gente não tem. Mas agora tem uma nova regra que só são elegíveis atletas com mais de 10 anos de registro na CBB, e sendo 7 homens e 7 mulheres. Só que o NBB, de registro na CBB, só que o NBB não é mais reconhecido pela CBB, né? Então, os atletas não têm mais esse registro na confederação. Como que vai acontecer isso nos próximos anos? Se essa situação se manter, se o NBB ficar à margem da CBB, como que essa situação vai se manter, né? A seleção conta, não conta? Como é que vai ficar essa história? Fica um pouquinho confuso isso. Vamos ver como vai se desenrolar também essa história do registro. Cenário nebuloso, né? E até dando sequência, Guanais, outro assunto que apareceu, né, na última semana, a gente até falou na última edição, a questão da suspeita de manipulação de resultado em jogo do NBB teve um andamento, né? Teve um andamento, a CBB divulgou a criação de uma comissão independente para avaliar toda essa situação, avaliar a denúncia feita pela FIBA e pela empresa Esportes Radar, e apurar toda essa questão, apurar a legalidade dos atletas, da situação, apurar também se houve de fato violação ao princípio esportivo, sobre de fato manipulação, e divulgou os nomes, né? São 3 nomes, a que eu gostei, tá? A comissão realmente de nomes ilibados e de notório saber jurídico, né? Que são sempre requisitos. A comissão vai contar com a Flávia de Almeida de Oliveira Zanini, o Andrei Kampf, e o Fernando Barbalho Martins. O Andrei Kampf, começar por ele não é o primeiro nome, mas vou começar por ele porque ele é o mais famoso. Já passou muito tempo por grandes veículos, hoje é o criador do portal Lei em Campo, ele é jornalista e advogado, trabalha hoje com direito desportivo, é referência nacional na questão do direito desportivo, realmente um nome muito interessante. A Flávia de Almeida também é doutora e mestre em direito desportivo pela PUC,
Inclusive, já tive a oportunidade de entrevistá-la em uma oportunidade pelo meu trabalho e realmente uma pessoa muito, muito gabaritada, muito íntegra. O currículo dela, inclusive, dá mais de uma página nesse relatório da CBB aqui. E o Fernando Barbalho, é o dos três, é o único que eu não conheço, mas também tem um currículo considerável, é reconhecido dentro da área, isso sim posso dizer, embora nunca tenha falado com ele. Gostei muito desta comissão, Fábio. Chama a atenção para a nota divulgada pela CBB também que ela restringe algumas situações, né, aos termos no singular. Ela coloca que foi uma denúncia de uma partida específica de um atleta específico. Não menciona qual, mas deixa menos aberto, né? Deixa um pouco menos difusa essa questão. Mas ainda não falou, obviamente, qual foi o atleta, qual que é a partida em questão, enfim. Mas aqui sim um ponto positivo, viu, da CBB, uma comissão realmente que me agrada bastante. Claro, eles não têm que fazer nada para me agradar, né? Mas realmente uma questão que eu vejo com um ponto bem positivo. Beleza, realmente, né? Isso é muito importante, já que foi, né, apresentado, agora é o momento de fazer a apuração, e com certeza são 3 bons nomes aqui. A Flávia estava, inclusive, nesse último ano também. Nesse último ano não, né? Nos últimos 4 anos, sendo vice-presidente da 6ª Comissão Disciplinar do STJD do futebol. É lógico, quando a gente fala de justiça desportiva, aqui, direito desportivo no Brasil, a gente fala muito de futebol, né? Mas é um cenário principalmente essa questão de manipulação de resultados, é algo que é universal, assim, né? Muito presente para outras modalidades também, né? E eu acho que esse é um trio, assim, bem interessante para fazer, né, esse segmento aí, essa comissão de inquérito da CBB. Vamos de NBB, Guanais! Vambora, porque agora temos definição das semifinais, Fábio Toledo. Com certeza, e bem na hora que a gente chega à meia-noite aqui para nossa gravação, virando o dia da última série, né, que se encerrou aí do NBB, temos a definição das semifinais, mas vamos lá, Guanais, trazer as quartas. Vamos começar pelos jogos as séries que acabaram rápido, digamos assim, né? Pois é, o Flamengo, que terminou com a melhor campanha do Novo Basquete Brasil na primeira fase, encarou o Fortaleza nas quartas. E foi uma série bem tranquila para o Flamengo, até mais tranquila que a do César Franca, que a gente vai falar muito em breve. Foi um 3-0 para um Flamengo que dominou as 3 partidas, tá? Ainda que o jogo 1 tenha terminado ali com uma diferença de 8 pontos no placar, mas a diferença diz menos sobre o que foi o jogo, tá? Do que o desempenho das duas equipes. O Flamengo foi muito dominante desde o começo, isso foi uma constante nas 3 partidas, tá? Nesta, o Fortaleza ainda teve ali alguns momentos, na verdade do primeiro quarto inteiro, né, que esteve à frente no placar, mas logo no segundo o Flamengo já deslanchou, já colocou tirou toda a desvantagem, colocou 8 pontos de frente e chegou a abrir 14 ou 15 pontos, não me recordo agora, e terminou de maneira tranquila. O destaque dessa série foi o Gabriel Jaú, tá? Até já adiantando, passando para os outros 2 jogos também em Fortaleza, aí sim um domínio do Flamengo já logo de cara. A torcida compareceu, não lotou o CFO, porque isso é muito difícil, só numa hipotética final. É complicado, né? Você coloca 4 mil pessoas, Fortaleza colocou 4 mil pessoas no CFO, se duvidar foi o maior público, ou um dos maiores, e ainda assim o ginásio parecia vazio, né? Ainda assim, mesmo com presença massiva de público, o Fortaleza não conseguiu fazer frente ao Flamengo e acabou sendo eliminado. Ou eu falo primeiro de quem vai enfrentar, ou eu falo da outra série, Fábio? Da outra série, né? Você tinha chamado outra série. Tá bom. Vamos falar da outra série, eu já passo para você comentar também, que foi César Franca contra Paulistano, né? O duelo ali de Elinho contra Demétrios, companheiros não companheiros, né, mas assistentes técnicos da seleção brasileira. O primeiro jogo foi equilibrado. O primeiro jogo na cidade de Franca, o Paulistano conseguiu segurar o Franca. A gente até falou desse jogo, né, no podcast passado. Conseguiu segurar muito bem o Franca, limitou o time a 64 pontos, mas o ataque não correspondeu. E na reta final, o Franca conseguiu segurar a vantagem que construiu ao longo do jogo, venceu por 64-61. Imaginava eu que os jogos em São Paulo teriam
um equilíbrio maior. Não tiveram, não foi o caso. O Paulistano no jogo 2 foi atropelado, foi 89-75 para o Franca. No terceiro, foi atropelado durante toda a partida, exceto no último período, quando o time conseguiu uma corrida muito interessante que deixou a diferença em 3 pontos, em uma posse, em vários momentos do jogo, mas não conseguiu encostar, mas não conseguiu empatar e muito menos passar. O SESI Franca avançou. Curioso, né, que no caso do Franca, diferentes destaques, né, ao longo dos jogos. Lucas Dias em algumas situações, Jonathan e Márcio no terceiro, David Jackson foi bem, Scala foi o grande nome do primeiro. Franca mostrando uma versatilidade muito interessante também nessa série. Foram 2 séries mais tranquilas, embora o Franca tenha passado um sufoco no jogo 1. Sem dúvida, o Fortaleza, dá pra dizer que o grande momento do Fortaleza na série contra o Flamengo foi no primeiro período do primeiro jogo, né? Só que aí depois só deu o Flamengo. A partir de então, o Flamengo conseguiu uma vitória dominante na série, varrendo por 3-0 o Fortaleza. E o lado dessa série entre Franca e Paulistano, eu vejo que o Franca conseguiu controlar um pouco mais esse ritmo acelerado do Paulistano, né? Essa defesa, esse jogo de intensidade, né, do Paulistano ali na defesa, a partir justamente da variação de jogadores que podem decidir o jogo para Franca, né? O Franca não tem um cara ou dois que vão definir. Se o Paulistano fazer uma defesa um pouco mais trabalhada em o outro vai aparecer, né? Então exige muito mais do Paulistano. É um time que tem David Jackson, Scala, Márcio, Lucas Dias, Rincon também apareceu em alguns momentos. O SESI Franca soube utilizar bem nessa profundidade, assim, essa qualidade da equipe de ter alguns jogadores que vão bem ali em momentos decisivos e que controlaram, né, a série. O primeiro jogo foi mais equilibrado, mas na sequência aí o Franca conseguiu, né, segurar bem esse ímpeto, né, do Paulistano para sair com a classificação, chegando à semifinal e vai encarar o Minas, né, na semi, e o Flamengo pega a Bauru, né? Vamos falar da série desses 2 times que avançaram, Minas e São Paulo, jogo dos extremos, né, ali dos jogos que teve no final o Minas vencendo. Jogos dos extremos e jogos dos mandantes, né? A série que incrivelmente chegou a 5 jogos. Uma série que, além de ser dos mandantes, teve 4 dos 5 jogos com um domínio claríssimo do vencedor. Apenas uma partida foi verdadeiramente disputada e que, infelizmente, justo essa terminou na mão da arbitragem, né? Infelizmente foi isso que aconteceu, mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá porque no jogo 1, que nós já tínhamos comentado, em BH, o Minas atropelou o São Paulo. 84-55, Baralho e Paranhos só não fizeram chover no garrafão do São Paulo. O jogo foi estritamente no garrafão, o aproveitamento do perímetro não foi legal. A Baralho e Paranhos detonaram, foram muito, muito bem. No jogo 2, em São Paulo, o São Paulo enfiou 30 pontos no Minas. 30 pontos do Minas. Bennett jogou muito bem, Coelho jogou muito bem, Fischer, Ansalone. São Paulo teve, Fábio, 58% de aproveitamento do perímetro. Jogava pro alto e caía no 19 bolas de 3. 19 de 33. Aí não tem o que fazer, né? Minas tomou 105 pontos na cabeça. Claro, fez 74, né? O que liga um alerta. Produção ofensiva muito baixa, mas quando você tem uma diferença tão grande assim também, né? Fica um pouco complicado, apesar do grande jogo do Paranhos, que anotou 24 pontos nessa partida. O jogo 3 foi o jogo aí o jogo da polêmica, que não é polêmica, foi erro, né? A gente não tem por que não dizer isso. O jogo terminou 86-84 para o São Paulo, né? O São Paulo não conseguiu repetir o bom momento do perímetro, né? Teve um aproveitamento de 35%. Foi um jogo em que o time perdeu o Coelho, né? Isso faria diferença no restante da série, saiu machucado. Faverani também não atuou nessa partida, mas Malcolm Miller e Fischer seguraram a barra do time durante praticamente toda a partida, principalmente no primeiro tempo. No terceiro quarto e no último entrou em cena o Betinho, né? O Betinho que por vezes fica, às vezes até apagado, sempre que você exige ele no momento decisivo, ele acaba conseguindo corresponder. Foi assim nesta partida. E foi envolvendo ele e Tiozito Gonzalez o lance capital. O placar marcava 84-84. Faltando 33 segundos de posse, o Minas pegou um rebote. 84-84. Minas foi pro ataque. Faltando 14 segundos no cronômetro da partida,
O Tiozito arremessou, só que ele claramente foi tocado na mão. Claramente foi um toque faltoso, uma defesa faltosa do São Paulo. A arbitragem não marcou. O Bennett pegou o rebote e lançou o Betinho, que fez 2 pontos, que deu os números finais ao jogo de 86 a 84. Mas claramente foi falta no Tiozito. Não marcada. Achei muito estranha essa não marcação, inclusive. Além de tudo, né, quando a marcação não acontece, você não desafia, né? Porque você desafia marcações, né? Você podia pedir antidesportiva, graduação de falta, alguma coisa para mandar a arbitragem pro vídeo. E nem assim era a garantia de que eles poderiam voltar, né? Mas ali realmente foi um erro que acabou não dando a vitória ao São Paulo, né? Porque a gente não sabia se o Tiozito ia acertar os lances livres, provavelmente sim, mas tirou uma chance de prorrogação, tirou a bola do Minas. A Minas podia fazer as suas bolas, São Paulo ia ter 14 segundos no ataque ainda, né? Ainda tem uma posse, então... Mas o último lance do jogo foi decidido pela arbitragem, e o São Paulo abriu 2-1 na série, e foi para Minas, né? Os jogos 4 e 5 em Minas, jogo 4 em BH, foi a vez do Minas enfiar 30 pontos no São Paulo, não deu graça. Quem teve um aproveitamento acima de 50% no perímetro foi o Minas. Baralho, Tiozito e Fusaro, todo mundo ali do perímetro, absurdo. Baralho 4 de 7, Tiozito 3 de 4, Fusaro 2 de 4, Mineiro 3 de 3, Gemerson 2 de 3, Vezaro 2 de 3, todo mundo teve um aproveitamento absurdo. 17 bolas de 3. Só não foi maravilhoso porque o Cortez errou as 2 que tentou e o Renan errou as 4 que tentou. Mas foi um jogo que os jovens do Minas entraram, né? O Yuri, o Vini Silva, o Rodrigues também. Jogadores que não atuam. O Yuri atuou, né? Mas não nos playoffs. E eles tiveram chance nesse jogo também, porque a diferença é muito grande. E no jogo 5, cara, o São Paulo não entrou em quadra. São Paulo não entrou em quadra, defesa muito desorganizada, ataque sem padrão. Minas abriu vantagem desde o começo. Não deu chance pro São Paulo. Em momento algum, o São Paulo teve a vantagem. E aí, domínio total, Minas avançou merecidamente para as semifinais, sabe? Né, ficou... O São Paulo mostrou um pouco da sua capacidade contra a Unifacisa, né? Mas a gente já até havia falado, né? O buraco é mais embaixo agora contra o Minas, né? Um adversário que tem essa profundidade de elenco e que conseguiu aparecer bem melhor aí durante boa parte da série, né? Digamos que, vamos falar dos 3 jogos aí que o Minas levou a melhor, jogando em casa, né? Fazendo valer o fator casa. E sempre essa questão, né? O time que vem com a pior campanha, ele tem a obrigação de pelo menos fazer uma partida ali vitoriosa como visitante. Não adianta nada, você pode até dominar os seus 2 jogos em casa, né? Mas o São Paulo acabou indo muito mal, né, nas partidas jogando em Belo Horizonte, e isso custou caro, né? O time não conseguiu fazer frente. Acho que nenhuma partida, nenhuma das 3 partidas em Minas, o São Paulo conseguiu aparecer aí minimamente para fazer frente ao Minas. Eu acho que isso foi um pouco do retrato do São Paulo na temporada, né? Quando você achava que ia ir, não ia, né? E acabou terminando, acho que até foi longe demais o São Paulo nas quartas de final dessa temporada do NBB. Que pelo que apresentou, né, na primeira fase, principalmente. Mas quando você olha pro elenco do São Paulo e pro que o São Paulo fez contra a Unifacisa, sim, aí dava uma empolgação, né? Mas realmente parou nas quartas, ficou entre os 8 melhores. O São Paulo deve ter muitas mudanças pro ano que vem. Tá? Não foi uma temporada que caiu legal no Morumbi, não. Deve ter mudança, a gente fala disso nas próximas semanas, mas o São Paulo deve ter aí algumas novidades no elenco, no corpo técnico também, mas a gente fala disso em breve. Falando um pouquinho, vamos falar de SESI Franca e Minas já, antes da gente passar por outra série, pra gente não ficar indo e voltando, né? Uhum. Na primeira fase, o Minas ganhou os 2. Né, em BH ganhou por 8-1 a 7-1, foi um jogo até mais com uma diferença maior. No retorno foi um jogaço, diferença de 1 ponto, 9-5, 9-4. É um duelo mais equilibrado, é o mais difícil que o Franca já enfrentou nessa temporada, né? Lembrando que o Franca passou pelo Mogi e pelo Paulistano, o Minas passou pelo União Corinthians e pelo São Paulo. O Minas vem com jogos muito duros, né? Muito desgastantes, mesmo a série contra o União Corinthians foi bem desgastante pro Minas, apesar de ser um 2-0, mas a gente pega um Minas que tem um elenco
opções muito interessantes. A gente vê contra o São Paulo, teve jogos que dominou do perímetro, teve jogos que usou a força do garrafão, tem um trio ali com Baralli, Chuzito e Fusaro e Vezaro, um quarteto, na verdade, muito potente, vão dar muito trabalho pro Franca. Acredito numa série longa, hein? Eu acredito que não teremos varrida, né? Isso já é um destaque, né, pra série. Tanto pro Franca vai ser um grande desafio do NBB, né? Assim como pro Minas, né? O Minas, embora tenha feito jogos pesados aí contra o São Paulo, uma série mais longa, contra a União Corinthians também foi jogos apertados, mas o Franca, né, também, aquilo que eu tinha falado, que foi a série contra o Paulistano, né? Quantidade de jogadores que tem esse poder de decisão, destacando aí o David Jackson, já em melhores condições físicas, né? Vale lembrar que ele sofreu muito aí na recuperação de lesão nessa temporada, agora chega nos playoffs, já tá melhor. Tendo o Lucas Dias, né, que tá em ótima fase aqui, né, no NBB, o Rinco aparecendo, o Scala com uma ótima temporada também, uma temporada fenomenal aí do argentino, né? Se mostrando como um armador de qualidade também, além de um cara que tem essa qualidade também de pontuar. Então é um time, além de Márcio, né, que está mostrando crescimento aí no seu jogo. Então é uma série que vai ser de equilíbrio, a meu ver, né, e podendo ter um quarto, quinto jogo tranquilamente. E aí eu acho que talvez um fator decisivo seja casa novamente, assim como foi Minas e São Paulo. Acho que o fator casa pode ser decisivo em Franca e Minas. E não foi temporada passada, né? Franca e Minas também jogaram a semifinal no NBB 22-23. O Franca passou por 3-2, mas Franca ganhou em Minas, Minas ganhou em Franca, né? Alguns jogos também. Acredito que pode ser a tônica nessa temporada. O que eu, assim, não que eu torça para um resultado ou outro, mas o que eu estou muito curioso é que o Minas já enfrentou situações mais complicadas neste ano, principalmente contra o São Paulo, e saiu vitorioso. O Minas esteve frente a uma eliminação no jogo 4. Né? Se perdesse, estava fora. Dominou o jogo, é verdade. Analisando apenas a partida, Minas não correu nenhum risco. Mas no cenário dos playoffs, sim, se perdesse, estava fora. E Franca, todas as vezes nesta temporada que Franca esteve frente a uma eliminação, Franca foi eliminado. Em BCLA, em Super 8, em Paulista, ainda não no NBB, né? Venceu o Mundial, é verdade, mas em todos os outros, Franca frente a uma eliminação, Franca confirmou a eliminação, Franca foi eliminado. Então, o Mundial até é difícil você considerar, né? Até por conta do elenco que estava no Mundial. Era outro time, outra situação e outro aspecto, né? Outro tipo de torneio também. Mas estou curioso para ver como o Franca reagiria em um momento de desvantagem na série, não apenas no jogo, mas na série. Vamos ver se o Minas consegue impor essa dificuldade, visto que Franca, em tese, apesar de um elenco mais enxuto, um elenco atuante mais enxuto, tende a estar mais descansado, né? Porque varreu, porque teve uma série contra o Mogi mais tranquila também, e Minas jogou pra caramba. Essa série começa já na sexta, Fábio, né? O último jogo do Minas foi na segunda e já joga na sexta contra o SESI Franca em Franca. Sexta-feira, 19 horas em Franca. Segunda e quarta, às 19 horas também em Belo Horizonte. Todos esses jogos com transmissão do Sport TV. Se necessário, o jogo 4 será em Franca no outro sábado, né, dia 25. E um hipotético jogo 5 será 2 dias depois, na segunda-feira, também em Franca, no Pedrocão. Então, uma sequência dura aí de viagens também para o Minas. Ir para Franca não é fácil, né? Ir para Franca não é fácil. É uma viagem desgastante, tem que acabar pegando avião e ônibus, né? Mesmo que você vá para uma cidade mais próxima. Vamos ver como é que o Minas vai estar nessa primeira partida, em termos físicos, em termos emocionais também. Mas eu coloco o Franca um pouquinho favorito pelo que foi ao longo do ano, apesar de ter derrapado em todos os torneios. Mas eu tô muito curioso. O Minas tem armas para brigar no perímetro, armas para brigar no garrafão, muita gente para fazer frente a Lucas Dias e Márcio. Né? Mas tem mais condições do que no ano passado, né?
muito mais condições nesse ponto, apesar de faltar um Alexei e um Chuck Johnson, né, para decidir a parada, porque a gente até já falou ao longo do ano, o Tiozito falhou nessa missão. Todas as bolas, todas, tá? Inclusive Franca, você sabe, bom, Franca sabe disso muito melhor que eu, mas todas os lances, os jogos em que Minas ficou por uma bola, essa última bola foi do Tiozito. E o índice de aproveitamento foi horrível, tá? Minas perdeu muitos jogos nessa situação. Se Minas vencesse algumas dessas partidas que ficou por uma posse que Minas não conseguiu fechar, teria brigado pela liderança até o final. E a gente viu que nos playoffs isso acontece com uma frequência considerável, né? Vamos ver como é que vai ser essa questão. Sim, eu tinha até tava me lembrando do vídeo que eu fiz das oitavas de final, né, de Minas e União Corinthians, que eu levando essa bola aí, né, do Minas. Seu time, os jogos mais apertados, o Minas não vence, né? E nessa série contra o São Paulo aconteceu mesmo, né? O São Paulo venceu o jogo mais apertado, e quando o Minas... geralmente as vitórias do Minas é acima de 15, 20 pontos. Né? E isso aconteceu também contra o São Paulo na série. Acredito que contra o Franca você não vai conseguir vencer com essa margem tão grande assim, não. Então vai exigir mais aí nessa poder de decisão. Ou o Minas domina ou perde, né? e claro, não é até a torcida que nos escuta, até o próprio time eventualmente, não é que a gente duvida, a gente só tá falando retrospecto. Só né? Nessa temporada fato, realmente, né? Essa temporada realmente deixou muito a desejar até agora, nos momentos decisivos, o Minas. E em jogos nos momentos apertados, né? Não nos momentos decisivos, porque contra o São Paulo decidiu muito bem, mas nos momentos apertados foi muito mal. Em que pese, claro, que contra o São Paulo nas quartas foi um erro de arbitragem, claro, mas ao longo de toda a temporada, não. Né? E aí, inclusive contra o próprio Franca, né? Perdeu por 9-5, 9-4. E por falar, Guanais, de desgaste físico e mental, essa série Vasco e Bauru foi desgastante a ponto de a gente terminar com 2 jogadores de Bauru lesionados e tal, só que no final das contas, Bauru venceu, Bauru eliminou o Vasco, hein? Que série! Cara, que série! Bauru, o único time fora do G4 a bater uma semifinal. Era o mais provável, né, por ser o 5º colocado, né, era o que tinha em tese mais chances de fazer isso, e terminou na primeira fase com uma campanha idêntica do Vasco, né, ficou atrás pelo confronto direto, critério de desempate. Bauru precisava ganhar um jogo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, e foi ganhar só no 5º. A gente falou do jogo 1 no podcast anterior, que foi em São Januário. Vitória do Vasco, uma vitória merecida, porque foi muito melhor na reta final do 4º período e principalmente na prorrogação. O Bauru foi muito mal, mas que teve uma arbitragem muito complicada, muito ruim, tá? Que prejudicou os dois times, mas no último período principalmente o Bauru, e Vasco saiu com a vitória. A série foi para Bauru, Fábio. Jogo 2, não teve muita questão, não. Bauru dominou, Bauru abriu 26 pontos no 3º período. Bauru foi muito superior, Vasco ainda ensaiou ali tentar chegar, mas era muito distante, a distância, né, era muito grande. Bauru com 40% do perímetro, com uma distribuição muito interessante, né? Alex com 16 pontos, Gemadinha 14, Pedro 11, Bright 10, Larry 10, Anderson 9, então todo mundo pontuando, todo mundo ajudando, conseguiu conter ali principalmente Eugênios e Marquinhos, né? Apenas o Paulite teve um desempenho mais considerável no jogo 2. No jogo 3, aí já um pouco mais disputado. Um jogo muito mais tenso, um jogo em que o Bright e o Jeremy Holler sobressaíram, né? O Bright com 21 pontos, o Jeremy com 16, mas foi um jogo que o Bauru já começou a ter muita dificuldade do perímetro. Foi 17% de aproveitamento, o Vasco não ficou muito melhor não, tá? 24% apenas. É possível falar que Bauru dominou a partida, né? Ficou ali sempre na casa dos 10, 12, 14 pontos de frente. Vasco tentou tirar no final, né? Aquela corrida nos últimos minutos, mas Bauru conseguiu se segurar legal. Alex também teve uma atuação, embora na pontuação muito ruim, né? 5 de 27, mas 5 rebotes, 7 assistências também, ajudou a controlar bastante a partida. Em outro jogo interessante do Gemadinha, embora discreto na pontuação, Gemadinha foi ali o jogador com plus-minus disparado, o melhor do jogo, né, com mais 14. Bauru conseguiu se segurar bem. Vasco foi tentando, né, o Léo Figueiró foi tentando a mexer na formação, hora começando sem pivô, hora colocando um time muito mais pesado. Vasco nos jogos em Bauru
foi com uma estratégia muito clara de tentar tirar Bright e Anderson do jogo, né? De forçar faltas, de ir para cima desses dois jogadores que foram os grandes destaques do Bauru na temporada, e em certa medida até funcionou, principalmente no jogo 1, conseguiu limitar um pouco a atuação desses jogadores que foram os principais do Bauru Basquete. Bauru, diferente do que aconteceu na primeira fase, quando perdeu para o Vasco em casa, fez seus 2 jogos, né, na panela de pressão, torcida batendo recorde de público, passando as 2.000 pessoas num ginásio que, em tese, tem capacidade para 2.000, né? Colocou 2.040 numa das partidas. Pessoal no corredor de fora ali, esperando. Pois é, muita gente em pé, né, e tal. Espetáculo bonito, que a gente não viu no jogo 4. Porque o jogo 4 da semifinal, Fábio, foi no ginásio do Tijuca Tênis Clube, não foi em São Januário, porque o futebol do Vasco jogava no mesmo dia, e foi um jogo que não ia acontecer naquele horário. A CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, mudou o jogo meio de última hora, ficou complicado para o basquete ali também, a Polícia Militar não faz nenhum esforço também para promover um espetáculo, né? E o jogo foi no Tijuca, no domingo de Dia das Mães, às 2h da tarde. Então, assim, teve a torcida do Vasco, foi chegando ao longo do jogo, né? Teve porque acho que almoçaram e foram para lá, né? Mas não lotou o ginásio. Tinha ingresso gratuito, a entrada gratuita para quem tivesse a camisa do Vasco. O Vasco ainda tentou, né? O Vasco ainda tentou, mas não rolou. E foi um jogo, aí sim, um jogo disputado. Aí sim, um jogo bem mais parelho, um jogo que o Bauru foi bem superior no primeiro tempo, né? Bauru foi para o intervalo com uma vantagem de 8 pontos, né? Mas a vantagem chegou a ser de 15 ainda, né? Vasco conseguiu uma sequência interessante no segundo, na reta final do segundo quarto, e foi um jogo em que Bright, Anderson Rodrigues, Jeremy Hollowell e Gemadinha ficaram muito pendurados com falta, então a minutagem desses jogadores precisou ser controlada ao máximo pelo técnico Paulo César Jaú, e o principal, Bauru apagou no terceiro período. O Vasco tomou a liderança, tal que tudo indicava, Vasco teria ali uma vitória no tempo regular, no jogo 4, numa partida em que a arbitragem também não foi grande coisa, né? O Eugênios agrediu o Cabreira ainda no segundo quarto, agrediu mesmo, perdeu a bola e deu um tapa na cara do Eugênios. Jonas só deu antiesportiva. Para mim, isso era uma falta clara para desqualificar. E o Eugênios acabou sendo um dos grandes nomes do jogo, né? Fez 21 pontos, pegou 6 rebotes, deu 8 assistências. Mas, apesar desse erro, não apaga o apagão de Bauru no terceiro quarto, ainda conseguiu se recuperar e levou o jogo para prorrogação, Fábio. Levou o jogo para prorrogação. Dessa vez foi o Bauru que empurrou o jogo para prorrogação. Nos 5 minutos finais, o Vasco só foi muito superior. Bauru derreteu de novo, né? O Vasco abriu 6 pontos na prorrogação logo de cara de novo, e Bauru não conseguiu correr atrás, individualizou muito no Alex, né? Até engraçado, todo mundo abria, Alex fazia a isolation, né? A jogada ali, bater para dentro, o Vasco só dobrava e o Alex não conseguiu fazer nada. Ficou muito óbvio o que o Bauru ia fazer. E é curioso, né? Porque o Bright, no quarto período nesse jogo, ele estava indo muito bem, ele foi responsável por 8 pontos ali dessa recuperação bauruense, todos ali no garrafão, né? Na infiltração. E na prorrogação ele não fez nenhum desses lances, né? O Alex carregou mais a bola, foi fazer o isolation e acabou cometendo alguns erros que custaram, né? O Bauru não conseguiu acompanhar o Vasco na prorrogação. E aí, sem contar com o apagão na defesa no começo, né? O Vasco conseguiu 14 pontos em 20 minutos, em 5 minutos, perdão. Se a gente for espelhar, claro, né? Um exercício de imaginação, mas se fosse um período inteiro, o Vasco teve um ritmo de 28 pontos. Foi uma pontuação que o Vasco não teve em nenhum dos outros períodos, né? E Bauru permitiu justamente na prorrogação, Vasco mais uma vez muito melhor, muito superior nos minutos decisivos. E aí tudo ficou pro jogo 5, agora sim em São Januário, jogo que acabou de acabar, né? Talvez não, né? Porque já é 00:30, mas o jogo que acabou de acontecer nesta terça-feira, um jogo agonizante, Fábio. O jogo mais agonizante nessa série, eu acho que estava todo mundo exausto. Todo mundo com os nervos à flor da pele, Bauru, Vasco, torcida, comissões técnicas, estava todo mundo... Cara, se tivesse um isqueiro perto ali, alguém ia pegar fogo. Não à toa, o primeiro tempo foi rastejando, né? O primeiro tempo foi rastejante. Não, defesas muito fortes e a arbitragem tentando controlar o jogo com um critério mais rígido de faltas.
né? A arbitragem adotou, principalmente a partir ali do final do primeiro período, a arbitragem mudou esse critério, né, para não permitir tantos contatos, ações mais duras já era falta, não permitia aquela defesa de jogo 5, né, mas com lances mais agressivos, que muitas vezes a gente vê. A arbitragem não errou, ao meu ver, só adotou um critério mais rigoroso nessa partida, que gerou reclamações dos dois lados, né? Mas acho que foi um jogo mais equilibrado por parte do trio de arbitragem, que não decidiu, não influenciou no resultado. Foi 32-31, né, o placar no intervalo, para o Bauru Basquete, numa recuperação interessante ali na reta final, né, conseguiu passar à frente numa bola de 3 no finalzinho do segundo quarto. No terceiro, a situação começou a piorar, Fábio, porque o Bauru voltou do intervalo do segundo para o terceiro período sem o Anderson Rodrigues, ele voltou descalço, né? Ainda não se sabe qual foi a lesão que ele teve, né? Ele vai ser reavaliado ao longo dessa semana, mas Bauru voltou sem o seu principal pivô. E para piorar, o Jarmy Hollowell estava carregado em faltas. E aí Bauru precisou ficar jogando com o Maciel o tempo inteiro. Maciel teve 28 minutos de jogo nessa partida. O Vasco aproveitou. Foram muitos lances em que principalmente o Matias só batia para dentro, dava as costas para a cesta e ia levando o Maciel no corpo. Não à toa, o Matias teve seu principal jogo na série, com 13 pontos, 9 rebotes, porque ele levava o Maciel no físico, né? O Maciel é um cara muito mais 4, muito mais móvel, muito menos, não mais fraco, mas menos forte do que Serjão e principalmente Matias. E aí Bauru começou a se complicar, né? Se complicava, né? A partir disso, o Matias, inclusive, nas últimas partidas, ele não estava tendo tempo de quadra, né? Foi até vendo essa possibilidade, que eu acredito que o Léo Figueroa colocou o Matias para o jogo, né, que ele apareceu muito mais ali no segundo tempo, justamente para aproveitar esse desfalque do Anderson e essa falta de um outro pivô. E com isso o Vasco ganhou esse campo, né? Ganhou esse espaço, teve também ali, né, a presença do Marquinhos, do Paulic, chamou a atenção aí do lado do Bauru, a estratégia no primeiro tempo ali de meio que fazer uma marcação um pouco mais reforçada nesses jogadores ditos decisivos, né, Paulic, Marquinhos e Eugênios, abriu um pouco mais de espaço para o Serjão apareceu um pouco mais, só que principalmente o Eugênios e o Marquinhos tiveram menos espaço para jogar, né, teve ali a marcação mais presente do Alex em cima do Marquinhos, e o Eugênios também teve uma marcação do Bright, principalmente, né, muito mais na cola dele, a ponto do Marquinhos terminar o primeiro tempo com 5 pontos e o Eugênios com 7 pontos, né, e eles saíram um pouco do jogo nesse sentido. Só que o Bauru também não estava lá naqueles momentos com baixo aproveitamento do perímetro. Tanto que a primeira bola de 3 que caiu do Bauru foi justamente a última do primeiro tempo, né, do Alex. E o time também com certa dificuldade para ter mais presença de garrafão ali. E aí foi um jogo mais... por isso que eu falei que foi um jogo mais arrastado, né? Porque o Vasco tava com essa dificuldade, né, para jogar nessa marcação do Bauru, enquanto que o Bauru também com muita dificuldade, tanto nas bolas de 3 que não estavam caindo, como nessa presença de garrafão que o Vasco estava conseguindo sustentar bem, né? E aí o jogo foi arrastando. No segundo tempo aumentou mais o volume, principalmente ali no terceiro período, com o Vasco chegando mais, já a partir, né, dessa utilização do Matias. O Humberto também teve uma presença interessante ali no perímetro, né? O Marquinhos começou a chamar um pouco mais o jogo. E a gente chegou no quarto período com um equilíbrio, né? O Bauru foi muito mal ofensivamente no terceiro período, com exceção de Dontrell Bright. Ele fez 15 pontos dos 24 do Bauru. Ele manteve Bauru no jogo, né? Principalmente batendo ali de fora para dentro, mas também com as bolas do perímetro, né? Ele conseguiu 6 pontos ali de fora. Também ele foi o grande cara da partida pelo Bauru Basquete ofensivamente e segurou o Bauru no momento em que o resto do time foi mal. Né? Claro, concentrou o volume, né? Tentou 21 pontos dos 42, né? Então, metade ali do volume bauruense foi dele em todo o terceiro período, e manteve o Dragão no jogo, naquele que foi o ponto fraco do time na partida anterior, né? Que foi o apagão do terceiro período, e não só na partida anterior, em outros momentos do NBB. Né? Talvez não nessa série, mas ao longo de toda a primeira fase, Bauru às vezes voltava muito mal do vestiário. Né? E dessa vez o Bright conseguiu segurar as pontas, e Bauru foi
para o último período, perdendo só por um ponto. Né? Perdeu ali por 26-24 o terceiro quarto, no placar o Vasco à frente por 1, e estava completamente tudo aberto. Tudo aberto, e o cenário do Bright liderando o Bauru Basquete parecia que ia continuar. Né? Bright logo de cara, que teve a chance, conseguiu ali uma roubada de bola muito legal, bateu para dentro do Vasco, fez a cesta, e no lance seguinte o Bright machucou. Então o Bauru, que já estava sem o Anderson, perdeu o Bright, que numa das suas características arrancadas sentiu a coxa. Sentiu a coxa, deve ter distendido, né? Ainda não se sabe a gravidade da lesão, né? Mas deve ter distendido pelo gesto que ele fez e pela corrida, né, que ele deu antes da lesão. Parece, ao que tudo indica, foi isso. E aí o Bauru entrou numa sequência, porque entrou o Larry no lugar do Bright, o Cabreira, perdão, no lugar do Bright, ficou com o Larry, com Cabreira, Larry, Pedro Mendonça, Gemadinha, Alex, né, eles se alternando ali em alguns momentos, e numa sequência de erros do Bauru Basquete, o Larry entrou e, putz, cara, uns arremessos meio tortos do Larry, Alex errou também... uma bandeja, né? Ele errou uma bandeja, um arremesso de 3 que quase nem chegou na cesta, Alex também deu um erro de passe grotesco, tudo isso em sequência. Tudo isso em sequência, logo depois de perder o Bright, o Vasco abriu 7, e aí o sentimento era de que, já era, né? Sem Anderson, sem Bright, sem Hollowell, que foi ejetado pela quinta falta, né? Ele ficou fora o terceiro quarto quase inteiro, voltou ali no último, precisava, né? E logo fez uma falta também, que, putz, uma falta boba, foi o pior jogo disparado do Hollowell na série, disparado, foi muito mal hoje. Também foi ejetado, o Maciel precisou voltar, e ao que tudo indicava, Bauru ia abrir as pernas e o Vasco ia partir para cima, torcida em peso, né? Com presença do Casimiro, inclusive, né? Casimiro Miguel tava lá, e não foi o que aconteceu, cara. Bauru com uma bolinha com os bolas do Gemadinho aqui, outra ali, Cabreira meteu uma de 3 pontos também importantíssima. Bauru foi conseguindo se manter no jogo, e o Vasco não conseguia aproveitar ofensivamente. Né? A estratégia de ir para cima do Maciel não estava funcionando mais da mesma maneira. Bauru teve uma defesa muito forte, e contou, Fábio, com uma ajudinha dos deuses do basquete no minuto final, que olha, a gente não vê isso todo dia. A gente não vê isso todo dia porque o homem que... Acho que é um dos caras que mais decidiu nos playoffs da história do NBB, o Marquinhos. Era uma transição rápida, né? Ou era um contra-ataque? Era uma transição, né? Era uma transição. Não, era um contra-ataque, perdão. Vasco pegou o rebote e lançou o Marquinhos. Ele foi lançado, né? Aí eu acho que era o Pedro que tava ali na marcação dele, acabou escorregando até. O Marquinhos tinha caminho aberto para fazer a bandeja. E o playoff Marquinhos, ele errou, Guanais. Cara, faltava 2 minutos, o Vasco tava 2 pontos na frente, tava 70-68, e você vê, a partida acabou 7-6, 7-3, então não aconteceu muito ponto dali pra frente. 2 pontos ali deixaria uma situação muito difícil pro Bauru, o Vasco ia abrir 4, né? E o Marquinhos errou uma bandeja livre, não tinha ninguém. O Marquinhos errou uma bandeja. No lance seguinte, Bauru pegou o rebote e o Eugênios cometeu uma falta. E foi a quinta falta do Eugênios. O Eugênios foi ejetado da partida. Voltou o Cauê Verzola, grande nome do Vasco na temporada, mas lesionado. 70-68, o Bauru empatou na cobrança da falta. Né? Alex cobrou os 2 lances livres. Bauru empatou o jogo. E dali pra frente, ninguém pontuou até o último minuto. Faltando 50 segundos, falta do Humberto no Maciel, o Maciel converteu 2 pontos. No lance seguinte, Matias converteu 2 pontos e empatou 7-2, faltando 33 segundos. Naquele momento, tava agonizante já, né? Qualquer coisa que acontecesse, dava a impressão overtime, né? Tava exalando overtime, qualquer coisa que acontecesse, dava a impressão de que daria números finais ao jogo. Bauru foi pro ataque, mais uma vez, Alex Garcia individualizou, e assim, Cara, Alex Garcia é o principal jogador da história do NBB, na minha opinião. É o cara do Bauru Basquete por muito, mesmo com a presença do Larry no time. E ele, nessa série, ele telegrafou tudo que ele ia fazer no ataque. Tudo que ele ia fazer no ataque nos últimos minutos. Assim, só faltou ele gritar que ele ia ficar batendo bola e tentar um arremesso de 3 frontal. E foi exatamente o que ele fez. Foi bem marcado, a bola não caiu. Só que aí, Fábio, a gente
não só a gente, mas muito se falou do baixo poderio ofensivo do Bauru Basquete ao longo do ano, quando Bright, Alex e Anderson não estavam presentes ou estavam em má fase. Mas a gente sempre ressaltou o esforço do Pedro Mendonça, de como ele se esforçava muito na defesa, fazia tudo o que o Jaú pedia no ataque, e era um cara que, quando a bola caía, servia como desafogo, mas às vezes não caía, como foi no jogo 1. Né? No jogo 1, Bauru teve a chance de vencer a partida, depois do Vasco empatar, mas o Pedro errou. O Pedro errou uma bola livre, relativamente fácil de acertar, ele errou o arremesso, e Vasco levou prorrogação e venceu o jogo 1. Aqui, o Pedro, depois da tentativa de 3 pontos errada do Alex, uma escolha péssima, o Pedro pegou um rebote ofensivo no meio de 3, Fábio. No meio de 3. E aí ele sofreu a falta do Paulite, né? Na disputa pelo rebote, converteu os 2 lances livres, 7-4 a 7-2 pro Bauru Basquete. É incrível, né? É incrível realmente como ele se redimiu do que aconteceu na primeira partida e na sua característica, no seu esforço, ele conseguiu fazer a bola que deu a vitória pro Bauru Basquete. Porque aí o Vasco pediu tempo, faltava 7 segundos para acabar o jogo. E a diferença do Bauru é de 2 pontos. E aí foi impossível não ver o filme do jogo 1, né? Quando o Vasco empatou, né, se repetir, mas dessa vez o Vasco não teve a mesma liberdade. O Marquinhos sofreu uma falta, que também foi uma falta meio que assim, foi uma falta do próprio Pedro, mas que foi dada pro Alex, né, uma falta ali que todo mundo juntou no Marquinhos, o Pedro bateu no Marquinhos com a perna, mas deram a falta do Alex, que tinha edição na bola, e de fato foi falta. Mas foi uma situação estranha, porque o Bauru acabou reclamando muito ali, demorou para ser cobrado o lance livre. E aí, mais uma vez, o Marquinhos, com a possibilidade de deixar o Vasco mais tranquilo, o Marquinhos errou. Ele errou de novo, né? Acertou o primeiro lance livre, só caiu no segundo. A bola tocou no aro, não caiu. O Alex pegou o rebote. E aí, né, nessa sequência, o Alex pegou o rebote, sofreu a falta, converteu os 2 lances livres, né? No duelo dos veteranos ali no lance livre, o Alex levou a melhor. E aí o Vasco tinha 4 segundos ainda para uma última jogada, Guanais. E aí fica aquela situação, né? Você já não tem o Eugênios, né, com as faltas. Aí você tinha 2 opções, assim, né? Que tá muito bem marcadas pela defesa do Bauru, né? O Paulic e o Marquinhos. E aí mais um cenário decisivo, né? De jogo ali. Os jogadores decisivos marcados. Sobrou ali praticamente, né, pro Fabrício Russo tentar uma bola de 3 ali. Não conseguiu, né? A bola tocou no ar, não caiu. E o Gemadinha segurou. Acho que o Bauru fez de tudo para não levar uma prorrogação, né, Gonés? Porque é a prorrogação que é o problema, né? A prorrogação que é o problema em situações normais, sem Bright, sem Anderson, pior ainda. Com ginásio pegando fogo, ia ficar ainda mais complicado. Né, o Alex já tinha 4 faltas, com certeza, sem o Jeremy também, né, que tá vegetado, então sem Anderson, sem Jeremy, sem Bright, seria muito complicado. O Alex já tinha 4 faltas, provavelmente seria muito acionado na defesa ali, né, pra ver se saía também, e Bauru conseguiu uma classificação histórica depois do erro do lance livre do Marquinhos e do erro do arremesso do Fabrício Russo. É muito interessante a gente ver lance livre, Fábio, que o Vasco foi muito, muito mal na série inteira em lance livre. Pegar desde o primeiro jogo 1, Vasco fez 24 de 31 nos lances livres, tá? Mas ele melhorou o aproveitamento na reta final, porque até a reta final tinha ido muito mal. Então foi 77% do lance livre do Vasco no jogo 1 contra 84% do Bauru. No jogo 2, Vasco fez 23 de 34, desperdiçou 11 lances livres, aproveitamento de 68%. Bauru teve aproveitamento de 82%, só errou 3. No jogo 3, Bauru só errou 2 lances livres, 15 de 17%. Vasco errou 11, 16 de 27. No jogo 4, aí o Vasco foi o melhor desempenho, né? Errou 6. Foi 23 de 29, 79%. E Bauru errou 4, 16 de 20. No jogo 5, mais uma vez, Vasco errou 8. 16 de 24, 67%. 66, né? E Bauru só errou 2, né? 16 de 18. Lance livre manteve o Bauru no jogo, né? Era a cesta mais fácil que o Bauru podia conseguir e teve um aproveitamento altíssimo na série inteira. E pro lado do Vasco, né, o time que tem jogadores que recebem muitas faltas, né, Eugênio, Marquinhos, principalmente esses 2.
né, com Sim. essa questão física. E a partir do momento que não tem esse mesmo aproveitamento, e assim, nem tanto do Eugênio e do Marquinhos, né? Lógico que o Marquinhos é esse último jogo, mas são dois jogadores que têm até uma certa qualidade, né, nos lances livres. Claro. Mas a questão fica mais com relação aos pivôs, né? O Sergião, que foi muito mais exigido, né, nessa série. O próprio Paulic também é algo que ele ainda precisa se desenvolver, né? Então, e isso acabou pesando, né, para o Vasco, um time que sofre muitas faltas, tem mais oportunidades de lance livre, mas não acabou tirando da melhor maneira, né, essa possibilidade. E com isso também, né, custou. Talvez dos jogos em si tenha custado mais, tenha sido justamente essa última partida, né? Mas fato é que isso acabou sendo uma tônica, né, do Vasco ao longo de toda a série. E o lance livre custou o jogo 1 pro Bauru também, né? Apesar da questão Sim. da arbitragem e do apagão do Bauru, o Jeremy teve 2 arremessos, 2 lances livres na última posse do Bauru, na penúltima posse do Bauru, né? O próprio Anderson também no jogo 4, né? E ele acertou um e errou outro. Se ele acertasse os 2, a diferença é pra 4, o Vasco não ia levar pra prorrogação, o Bauru ia ganhar. O Anderson no jogo 4, sim, de fato. O Anderson errou 2 lances livres nos últimos minutos, né? Nos últimos lances também. Ele errou os 2 ainda, né? Aliás, série complicada do Anderson, hein? Deu uma sumida, pra dizer o mínimo. Pois é, e com isso, então, o Bauru avançou, chegando à semifinal. Expectativa para esse Flamengo e Bauru vai depender muito das condições físicas, né, do Dragão depois dessa árdua série, né, contra o Vasco, principalmente do Bright e do Anderson. Olha, se for o que eu tô imaginando ali da lesão do Bright, ele não volta pra série, não. Né? Se for coisa de 2 semanas, né? É o tempo da série. É bem isso. Se for o que a gente tá pensando, é 2 semaninhas que é o tempo da série. E o Anderson não dá pra saber. O Anderson pode ser uma coisa que amanhã ele jogue, pode ser uma coisa que tire ele por meses, tá? Então a gente vai ter que esperar pra gente entender qual vai ser a extensão dessas 2 lesões. Sem eles, 3-0 pro Flamengo, assim, eu falo sem medo de ser feliz, não tem disputa. Com eles, Bauru pode brigar pra tirar algum jogo, mas o Flamengo ainda é amplo favorito pra passar novamente. Bauru pode tirar algum jogo, né? Não uma série, algum jogo. E a gente vai ficar de olho, a gente traz isso pra vocês na próxima semana, já também com o resultado dos jogos 1, né, que já terão acontecido. Mas é muito... Putz, ainda falando do Bauru Basquete, né, eu até coloquei no Twitter, antes dos playoffs começarem, o meu power ranking de antes da temporada, né, eu relembrei qual foi o meu power ranking de antes da temporada começar. Eu tinha colocado o Bauru em 10º, Fábio. Eu coloquei o Bauru em 10º. E o Bauru chegou lá, ficou entre os 4 melhores times da temporada. E, cara, se você for pegar o Bauru do ano passado pra esse... Em tese, era pra esse ano ser pior. Bauru perdeu do ano passado pra cá Fusaro, Gemerson e o Johnny Machuca. Além do Holt, né? Mas o Holt foi... você coloca o Jeremy na substituição, o Jeremy muito melhor que o Holt do ano passado. Mas Gemadinha não rendeu o que Fusaro rendeu. Cabreira não rendeu o que Machuca rendeu. O Gemerson só ficou a espaço vago ali. Né, precisou do Jeremy para fazer as vezes dele e do Holt, né? Então, Bauru em tese era para ser pior. Bauru no começo do ano tava com dificuldade ali para fechar time para montar treino. Contratou o Paulo Scheuer, que deixou o time ainda no Paulista. Tentou ali com o João Marcos, tentou ali com outros jogadores jovens também no Paulista, não funcionou. Pro NBB, trocou de técnico. Antes do NBB começar, saiu o Guerrinha, veio o Jaú. Na véspera, praticamente. Na véspera do NBB começar. Claro, foi uma... não é que Bauru avaliou e falou, não, tem que trocar. O Guerrinha pediu pra sair, foi um comum acordo ali e tal. Mas Bauru teve troca de técnico antes do NBB começar. Piorou de um ano pro outro. Perdeu o jogador no começo do ano. Contratou Maciel e tentou contratar... Na verdade, contratou também o armador Jeanzinho como 2 caras jovens pra ver se davam a cara nova pro banco do time. Jeanzinho nem jogou, a negociação nem chegou a concretizar, né? Ele nem pisou em quadra pelo Bauru. Abdicou da Champions por falta de verba, porque ia tomar prejuízo se fosse disputar a Champions, e chegou na semifinal, cara. Que loucura. O que é o basquetebol, né? O que é o basquetebol? Essas histórias aí que mostram, né, o tamanho, né, do basquete, as histórias que são memoráveis e que tudo indica que o Bauru agora vai ser eliminado pro Flamengo. Não, claro. Inclusive foi ano passado, só que nas quartas, né? Sim, foi o confronto das quartas. Bauru foi retornando à semifinal, né? Depois de longas temporadas, né?
A última vez foi 17 e 18, na temporada seguinte ao título, quando o Bauru ganhou o NBB em 2017 em cima do Paulistano. Em 2018, na semifinal, enfrentou o Paulistano de novo, no ano que o Paulistano foi campeão. Foi uma série 3-2 pro Paulistano, assim, cara, que série. Tipo Bauru e Vasco, só que com jogos um pouco melhores. Placares mais abertos e tal. E naquela ocasião também o Bauru eliminou o Vasco, né? Na temporada 17-18, nas oitavas, que teve aquela bola histórica também do Duda Machado, né? No último lance. O cenário que até me lembrou, esse último jogo, me lembrou aquele Bauru e Vasco. Teve Gustavo Basílio acertando um game winner do meio da quadra pelo também. Vasco. E aí Bauru foi lá e contratou ele para a temporada seguinte. E teve uma outra situação que foi o caso que o Alex teve a lesão, né, no joelho, acho que foi na coxa, foi no joelho nessa série, né, e aí o Bauru tava desfalcado também, um cenário bem parecido, o Gabriel Jaú tava com 5 faltas, não tava mais em quadra, e teve essa game winner do Duda Machado aí que garantiu a vitória do Bauru. Isso me lembrou muito esse cenário, né, do jogo que aconteceu, né, nesta terça-feira. Não, e mesmo contra o Paulistano, na última vez que o Bauru chegou na semi, foi decidido na última bola. Paulistano dominou o jogo 5. Bauru deu uma arrancada no último período incrível e ficou pelo último lance, pela última posse. Aí Paulistano defendeu bem, Bauru jogou fora. Atacou com tanta inteligência no quarto período e na última posse fez uma jogada ali que não funcionou. Arremesso bem torto e tal. E foi no Antônio Prado Júnior, né? O Paulistano teve a melhor campanha, que depois acabou sagrando campeão. E desde então o Bauru nunca voltou à semi, né? Parou nas quartas todos os anos. Bauru nunca foi eliminado nas oitavas de final do NBB. Tá? Bauru sempre ficou entre os 8 melhores times do Brasil, mas desde 2019 era uma constante, né? A gente até via o time do Bauru, via os confrontos, falava, Bauru varre nas oitavas e é varrido nas quartas. Aconteceu muito isso. Ano passado não foi varrido, mas parou nas quartas também. Esse ano não tenho o que projetar contra o Flamengo. Tá? O Flamengo é favorito se Bauru tiver completo, se Bauru não tiver, mais ainda. Mas a dinâmica dos jogos vai depender muito da participação ou não de Bright e Anderson, principalmente do Bright. É isso, data dos jogos, Guanais? Vamos lá. Só lembrando, né, na primeira fase, Bauru ganhou o jogo em Bauru por 7-4 a 7-2, e no Rio o Flamengo ganhou por 8-9 a 7-3, tá? Então mostra que se Bauru tiver completo, dá jogo, né? Não dá série, eu acho, mas dá jogo. Jogo 1, no sábado, no dia 18, já daqui poucos dias, às 3 horas da tarde, no Tijuca, tá? O Maracanãzinho tá com a Liga das Nações de Vôlei, tá? Então, jogos no Tijuca, Flamengo e Bauru, sábado, 3 da tarde. Depois a série vai para o interior paulista, na terça e quinta-feira, 7h30 da noite, ambos os jogos, na panela de pressão. Se necessário, o jogo 4 vai ser no outro domingo, dia 26, às 8 da noite, Flamengo e Bauru. Se precisar de jogo 5, 2 dias depois, 8h30 da noite, na terça-feira, dia 28, Flamengo e Bauru Basquete. A série do Minas e Franca e Minas, melhor dizendo, vai ser inteira transmitida pelo Sport TV e pelo Basket Pass, e a série entre Flamengo e Bauru inteira transmitida pela ESPN e no Basket Pass, e o jogo 1 vai ser transmitido pela TV Cultura também, tá? Então o jogo 1 no sábado também TV Cultura, além de ESPN que segue na série inteira, então dividiram um lado Sport TV, outro lado ESPN. Show de bola, então vem aí as semifinais dos playoffs do NBB nessa temporada 2023-2024. E para encerrar, Guanais, passar rapidinho aqui, né, pelas mudanças, né, entre os técnicos, a gente já tá mencionando, né, desde a última edição. Já havia, inclusive, né, o Seba Figueiredo saído do São José, agora anunciado, né, a chegada de Regis Marrelli para a equipe joseense e também alguns outros treinadores que saíram, né, das suas equipes. Exato, o Corinthians confirmou a saída do Silvio Santander, já era bem esperado, né, não rendeu nessa temporada o técnico argentino. Ao que tudo indica, né, não foi confirmado oficialmente, mas a gente já pode confirmar aqui, o Corinthians vai contratar já contratou na verdade o Jesse Leite, que era do Pato, tá? Então, Jesse Leite saindo do Pato, indo para o Corinthians. O Pato, e aí, segundo divulgado pelo Guilherme Tadeu, do Café Belgrado, para repor a saída do Jesse Leite, deve contratar o Renan Giccioni, que hoje é auxiliar do Minas. Obviamente isso não vai ser anunciado até o Minas ser eliminado ou campeão do NBB, então essa confirmação aí vai ficar para as outras semanas. Além disso, César Guidetti foi desligado da Unifacisa, não vai renovar,
também esperado. Eu acho que ele foi uma peça muito importante nessa reconstrução, nessa construção de um elenco vitorioso da Unifacisa, mas ele também deu um teto pro time, né? Não ia muito mais longe com ele lá, não. Pelo menos nessas condições de time, de elenco e tudo mais. E a Unifacisa ainda não tem o substituto anunciado. A gente traz as novidades na próxima semana, né? Não dá tempo da gente ficar discutindo as hipóteses aqui. Então a gente só traz na próxima semana. A gente sempre fala isso e sempre é na esperança de que não aconteça tanta coisa assim no basquete brasileiro, mas sempre acontece. Da gente ter mais tempo para discutir coisas mais hipotéticas, mas confirmado então. São José sai Figueiredo, entra Regis. Corinthians sai Santander, entra Jesse Leite. Faltando a confirmação, mas a gente bate o martelo aqui. Pato vai contratar o Renan Giccione, auxiliar do Minas. E confirmado também o César Guidetti fora da Unifacisa, Fábio. Maravilha, Guanais. Acho que já podemos encerrar, né? Já estamos na nossa gravação aqui. Pelo amor de Deus. 1h da manhã, mais de 2 horas de gravação. E sabe lá Deus quando é que vai ser publicado isso aqui. Valeu, Guanais. Mais uma edição pra conta. Valeu, Fábio. Brigadão a todos que nos ouviram, a todos que nos aturam e nos aguentam por aqui. Lembrando que nesta semana, né, Fábio, tem vídeos no nosso canal do YouTube analisando as semifinais. Sim. 2 vídeos aí pra você, mais uma vez, né, pra gente dar sequência, né, às nossa série de análises diretas, né, sobre cada confronto dos playoffs do NBB, agora nas semifinais. Já sai até o final da semana. E Guanais, valeu, viu? Até semana que vem. Até semana que vem, com Copa LBF, com o jogo 1 das semifinais do NBB, com WNBA e o que mais acontecer por aí, Liga Adriática e o que mais rolar por aí. E acontece muita coisa, pode ter certeza. A você que nos aturou, agradeço demais. Continue nos acompanhando nas redes sociais, sempre também agora com os vídeos, né? E a gente volta na semana que vem com mais uma edição do podcast do Duas Saídas. Forte abraço, falou!